Olá, bom dia. Segunda-feira, 27 de abril, Donald Trump volta ao centro do noticiário após atentado em jantar com correspondentes em Washington. O atirador enfrenta acusações no tribunal nesta segunda-feira. Delegação iraniana está na Rússia para um encontro com Vladimir Putin. Conflito com os Estados Unidos e Israel está nessa pauta. Em passagem pelo Paquistão, o Irã apresenta nova proposta a Washington, a liberação de Hormuz em troca do adiamento do debate sobre a questão nuclear. Aqui no Brasil, Lula defende na TV o fim da escala 6x1 sem redução salarial. E o governo federal prepara programa de renegociação de dívidas para o 1º de maio, Dia do Trabalhador. Notícia e análise aqui no TVT News, primeira edição, que começa agora, direto da Avenida Paulista para todo o Brasil. Vem se informar com a gente, vamos lá? Vamos juntos. O presidente americano Donald Trump voltou ao centro do noticiário após um atentado no fim de semana durante o jantar com correspondentes em Washington. O ataque ocorreu no hotel Washington Hilton, onde estavam o presidente e integrantes do governo. Cole Thomas Allen, de 31 anos, identificado por fontes como suspeito do ataque a tiros, deve comparecer ao tribunal nesta segunda-feira para ser formalmente acusado. Ele enfrenta 2 acusações: porte de arma de fogo durante crime violento e agressão a um agente federal com arma perigosa. Investigadores apuram se o alvo era o presidente Donald Trump e qual foi a motivação. O episódio acendeu alertas de segurança e levantou questionamentos sobre a proteção em eventos de alto nível, embora o serviço secreto afirme que o esquema funcionou ao impedir a entrada do atirador no salão. O caso teve repercussão internacional, com condenação de líderes e alertas sobre risco à estabilidade política. O presidente Lula se solidarizou com Trump e com a primeira-dama Melania e afirmou que o Brasil repudia veementemente a afronta aos valores democráticos. O jantar dos correspondentes existe desde 1921, é um evento anual que reúne jornalistas, políticos e celebridades em Washington. Donald Trump tem relação tensionada com esse evento. No primeiro mandato, ele não compareceu a nenhuma edição. A participação de 2026 foi a primeira, mas o evento foi interrompido pelo incidente. Mais informações, inclusive, em tvtnews.com.br. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você vai ser direcionado para o site da TVT News e vai ter acesso a todas as informações. Aliás, detalhes sobre esse episódio. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram uma reação inusitada de convidados após o ataque. Mesmo após momentos de tensão e correria, parte do público foi registrada comendo tranquilamente, até levando garrafas do evento, enquanto o salão era esvaziado. Em um dos vídeos, um homem continua a refeição ali durante toda a ação policial. Num outro vídeo, convidados posam com bebidas e uma mulher passa recolhendo garrafas da mesa, guardando no casaco para levar embora. As imagens expõem o contraste entre o clima de alerta das autoridades e a reação de parte dos presentes. A Laura tá rindo aqui. A Laura Carpiglione, Luiz Carlos Azenha comigo aqui pela manhã. A comida tava boa, Laura. Tava muito boa. A comida e a bebida deviam estar ótimas. Aquele senhorzinho que aparece comendo ali, você vê que tem 4 ou 5 no chão, mas ele vai dar a garfada, porque acho que ele estava no meio do prato, ele vai dar a garfada lá, ó. Quer ver? Ele dá a garfada e todo lá, satisfeito. E tem gente caída ali na frente, ó. E ele só... Esse vídeo é excelente. O rango tava bom. Então, gente, a bagaça americana não serve... Não, que tudo bem, tinha correspondentes e tal, mas... Gente, é muito desfrute, né? É um desfrute, é uma falta de compostura. Eu sempre falo daquela coisa que o Sarney gostava de falar, a liturgia, né? Sim. Você vê que ninguém respeita mais nada. Quer dizer, tem uma... Eu vi a Globo, logo depois do atentado, Sim. Tinha uma menina lá, uma correspondente da Globo. Coitada, ela tava com um vestido decotado e tá frio lá. E ela tava morrendo. Eu fiquei em dúvida se ela tava com medo, que seria legítimo também, ou se ela tava mesmo, era com muito frio. Sim. Mas você vê, é incrível isso, né? Isso diz muito, eu acho, sobre esse mundo da internet, né? Que tudo deixou de ser privado, né? Sim. Isso que você faria antes, beber
no gargalo, na tua casa, na casa de um amigo, na casa... Não, agora a internet esbagaçou tudo, tá tudo. Isso é uma obscenidade, né? Isso no momento que o presidente da República, porra... Mas no outro lado, não tem uma naturalização até dessa violência política? Porque isso, no outro evento também, a gente viu quando ele foi acertado na orelha, né? Muita gente estava ali sem dar muita importância para o que estava acontecendo, que é o que me parece nesse momento também. Há uma naturalização, eu não sei quantos já foram os atentados e contra o presidente Trump, e nesse sentido. Então eu vejo também dessa forma. Mas faz parte da esculhambação geral Total, da República, sim, né? sim. Quer dizer, o Trump é esse cara, que é um absurdo. A entrevista, você vai falar, né, da entrevista da CBS? A gente pode falar, eu não vou trazer porque é da CBS a gente não pode exibir, mas enfim, Caroline Leavitt, que é a porta-voz, né, do governo Trump, ela deu uma entrevista dizendo assim, hoje teremos um discurso de Trump, daquele Trump das antigas, divertido, fazendo piada, e olha, pode contar com vários tiros no salão, por conta desse discurso de Donald Trump. Ela falou antes do ataque, né? Sim. Bom, enfim, eu acho que é isso. Quer dizer, alguém aqui, seriamente falando, imagina isso acontecendo, uma cena como essa, acontecendo no Brasil. Eu já cobri um monte de eventos com o presidente Lula. Um monte de eventos com o presidente Lula. Você também. Cara, ponto 1, segurança. Não é assim, você recebe uma pulseirinha, você pega, você assina ali, você pega, vai por um corredor, você fica num curralzinho, é até um saco. A nossa crítica é sempre que é muito difícil acessar. É sempre muito difícil, você fica num curralzinho ali, e aí fica a massa aqui, mas enfim, a coisa é muito bem coreografada. Sim. E essa coisa, um monte de gente bebendo, não existe isso. Então eu acho que é isso, quer dizer, os Estados Unidos estão vivendo um tal grau de esculhambação que vamos combinar, na época do Biden não existia, na época do Obama não existia, mas é o Trump que inaugura essa coisa louca. Sim. E tal. Então, passa a ser natural, é isso, todo o escândalo vira natural. Então, o que eu estava falando hoje é a entrevista que ele deu para a CBS, falando da carta do cara, da carta do sujeito, mas isso a gente conversa depois, porque a carta que o cara enviou é Sim. incrível, e a jornalista pergunta para ele, e a resposta dele é mais esculhambação. Desculpa, essa entrevista da Caroline Leavitt foi para Fox News. Essa entrevista para a CBS eu vou trazer porque a gente também não pode mostrar, porque senão bloqueiam a gente aqui. Que é o seguinte, ele deu uma entrevista para a CBS e ela, em certo momento, lê essa carta em que o autor dos disparos se direciona a um estuprador e pedófilo. E ele responde dizendo assim, eu não sou estuprador, eu nunca estuprei ninguém. Daí ela questiona, mas você acha que ele estava se dirigindo a você, então? Encurrala ele, de certa maneira. E ele fica sem jeito e acaba chamando ela de desgraçada, inclusive, ali durante a entrevista. Então é isso. E daí, eu estava conversando com a Zinha aqui nos bastidores um pouquinho, né? A gente pode ligar vários pontos e questionar também todo esse atentado, né? Até que ponto... A Fox News mesmo, durante o tiroteio, entra uma repórter contando o que estava acontecendo e questionando, porque tudo aquilo parecia muito estranho. E eles cortam, inclusive, a entrevista dessa repórter, o relato dessa repórter que estava ali presente. As imagens que mostram a maneira como esse atirador furou ali o bloqueio para tentar entrar realmente no salão, parece uma esquete com péssimos atores. Exato. Não é? Então, assim, a gente começa a se questionar sobre uma possível montagem disso tudo. Muita gente vai dizer que é teoria da conspiração. O que a gente está fazendo é apontar alguns pontos que nos levam a vários questionamentos. Azinha, eu queria te ouvir sobre isso também. Você tem algumas imagens que estão sendo muito utilizadas em rede social para sugerir que foi uma armação. Por exemplo, a reação do Trump, ela é demorada. Ele olha primeiro para Melania Trump, que reage, só depois ele reage, como se ele soubesse do que estava acontecendo. A entrada do atirador também é muito estranha. Sim. Muito estranha. Ele passa correndo por um grupo de, 20 pessoas. Todo mundo desmobilizado, e ele entra aí como que ele teve acesso àquela porta ali, fica essa... O Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha entrando ali, parecia era um monte de segurança, o Homem-Aranha entra correndo e bum, atravessa. Como assim? Esse bloqueio, né? Um dos agentes chega a ficar assim de lado, como se tivesse sido atingido pela
pelo ato dele correr apenas, né? E essa repórter da Rede Globo, da Globo News, né, a Raquel Krahenbuhl, ela estava comentando o quanto era fácil entrar nesse evento. Você recebia um convitinho, assim, e você lá mostrava o convitinho e entrava. Ele não tinha nem qualquer informação pessoal sobre a pessoa que estava apresentando esse convite. Então, era uma forma bastante facilitada de você adentrar esse espaço. Então, aí são vários os pontos que nos levam a esses questionamentos. E o Trump tira proveito disso, né? E como ele tirou do atentado para se eleger daquele tiro na orelha, ele certamente vai tirar aí desse clima que o favorece, né? Esse clima de terror político favorece a extrema-direita. Eles vivem disso, né? Sim. Eu acho que eu acho que tem muita teoria da conspiração, Sim. é claro, mas sempre tem nesses eventos. Mas acontece que quando a gente investiga essas teorias, é que a gente vai chegar nas loucuras. Esse cara, por exemplo, que é um sujeito muito qualificado em engenheiro eletrônico, sim. pelo Exato. Caltech, pelo Instituto de Tecnologia da Califórnia, que é uma referência de pesquisa científica e tal. Esse cara não é um desesperado que saiu do manicômio ontem, não, ele é um cara... E a carta dele, que eu li, vocês leram, a carta dele faz acusações, fala da angústia de um homem que, tendo acesso a um monte de direitos e privilégios e tal, não sei o quê, como estudar, né, vê o seu país sendo conduzido e matando um monte de gente. Ele fala, pô, é um pedófilo que está presidindo os Estados Unidos, como assim? Eu não vou fazer nada. Então, ele, nesse sentido, ele é o típico lobo solitário mesmo. Ele é mas é um lobo solitário que está muito bem informado sobre as loucuras que os Estados Unidos estão operando. E esse cara conseguiu se hospedar nesse Hilton, aí nesse hotel onde estava sendo feito esse evento. Quer dizer, a segurança, isso que você falou, a pulseirinha, o convite que não tinha nenhuma referência pessoal, que não permitia nenhum tipo de rastreabilidade. O cara estava hospedado lá dentro, quer dizer, qualquer pessoa podia se hospedar num evento que estava o presidente da República e entrar lá. Então, por que era tão fácil, né? E aí, vamos lembrar, no minuto seguinte o Trump pega e fala assim, é por isso que eu preciso do salão de festas da Casa Branca, que custa 400 milhões de dólares. E que está embargado pela justiça. Exato. Agora, eu queria apontar para um outro ponto que a gente, às vezes, aqui no Brasil, à distância, não dá tanto valor. A questão do Epstein, a questão da não punição aos coautores dos horrores cometidos pelo Epstein e pela sua companheira, isso aí tem uma repercussão profunda nos Estados Unidos. Sim. Assim, a gente olhando de longe não se dá conta. Então dá para entender, né, embora não justificar, mas entender a posição desse, se ele de fato se moveu, é porque existe uma sensação muito grande de revolta contra o fato de que os coautores do que fez o Epstein, dentre os quais se encontram Donald Trump, Bill Clinton e outros muitos acusados, a sensação de que esses poderosos escaparam da justiça está causando uma revolta enorme nos Estados Unidos, muito profunda, que a gente às vezes à distância não se dá conta. Posso só arrematar uma coisinha que você falou, que eu acho que é super importante. A gente não dá importância para essas coisas. Eu estava assistindo um filme que está no Netflix, que vale muito a pena assistir, que chama 1975, o Ano do Colapso, que fala exatamente sobre isso. Quer dizer, os Estados Unidos viveram o processo do impeachment do Nixon, aí foi aquela coisa toda, sai o Nixon renuncia, entra o George Ford. E aí, ele, na sequência, ele anistia o Nixon. E o que acontece? É um sentimento que é esse, entendeu? Pode tudo, pode roubar, pode matar, pode espionar, pode não sei o que lá. No fim, os poderosos vão se proteger e vão te anistiar e você vai ficar numa boa. E aí ele fala sobre os impactos que isso teve na cultura americana, que é quando surgem os filmes de matadores, de Charles Bronson matando todo mundo, os filmes de tragédia, porque a sociedade americana pegou e falou, bom, o desastre é iminente. E eu acho que isso que você está falando é verdade, quer dizer, isso não é um escândalo sexual. Não é um escândalo sexual, são os maiores, os mais poderosos do mundo. Por isso que nós não podemos deixar barato essa história do Vorcaro, entendeu? Por isso que essa história do Vorcaro é tão importante. É claro que lá
é uma sociedade puritana, é diferente da nossa, impacta muito mais. Mas eu acho que é isso, é um povo, é uma sociedade que obviamente tá traumatizada com essa coisa de pode tudo. O Trump é a expressão disso. O Trump, gente, é condenado por estupro, né? A gente precisa lembrar, o Trump na justiça civil, ele foi condenado a pagar o estupro de uma jornalista dentro da como que chama? Bergdorf. Bergdorf, na Quinta Avenida, uma loja que eu frequentei, inclusive. Ele é acusado e foi condenado pelo estupro dentro de um provador de roupa. Quer dizer, isso aí não ficou esquecido pela população, pelos eleitores. Sabe que eu acho que essa é peça solta nesse jogo de teoria da conspiração é justamente o perfil desse atirador, que traz essa carta ameaçando ou colocando pelo menos o que Trump fez em relação ao caso Epstein, que é algo que o governo Trump não quer que venha à tona. Então foge realmente, essa pecinha do atirador foge disso que poderia se desenhar como uma teoria da conspiração, né? Deixa eu chamar para a nossa conversa nesse momento o professor Tomás de Toledo, pesquisador em geopolítica e relações internacionais. Um prazer te receber por aqui, professor. A gente está aqui conversando bastante sobre esse caso, queria te ouvir sobre ele também, as conclusões que você tirou. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia a todo o pessoal aí que está acompanhando. Bom dia aí a equipe. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, professor. Como que você vê, o Azinha trouxe também um aspecto bastante importante disso tudo que se desenha, que é o Trump se colocando em evidência mais uma vez no momento em que ele está com a popularidade em baixa, travando uma guerra ali contra o Irã, em que ele está saindo derrotado e com uma eleição de meio de mandato prestes a acontecer nos Estados Unidos. Então, assim, um episódio de violência política o transforma novamente em vítima e com isso, enfim, essa questão da popularidade pode se mexer um pouquinho. Qual a sua avaliação? Eu acho que vocês tocaram num ponto muito interessante acerca da forma como as pessoas muitas vezes confundem levantar hipóteses com teorias conspiratórias. Eu acho que a gente precisa ter um ponto de equilíbrio nisso tudo aí. Por quê? Porque a gente sabe muito bem que, historicamente, isso é da ciência política, isso está em Sun Tzu, isso está em Maquiavel, isso está em todos os clássicos da ciência política. Uma das formas de você agir do ponto de vista dos seus interesses é muitas vezes criar alguma situação. E criar alguma situação ela pode estar associada a uma operação de falsa bandeira, a uma operação psicológica, a uma operação de cobertura, um tipo de ação que se faça que tire o tema do principal e coloque numa outra questão. Então, isso é típico. Vamos dar um exemplo assim, sem entrar, por enquanto, nas questões mais delicadas. Quando estourou aquele escândalo do Bill Clinton com a Mônica Lewinsky, ele bombardeou por uma semana o Iraque, e o foco ficou, por que ele está bombardeando o Iraque? Todo mundo só se falava disso naquela época. Então, a gente precisa ter um certo cuidado para não assumir as versões oficiais que são apresentadas de imediato. Então, assim, os Estados Unidos, a gente sabe que aquilo é um complexo militar, industrial, econômico, geopolítico, tudo ali envolvido no Estado estadunidense. Então, o que eles costumam fazer? Eles costumam integrar tudo isso com mídia, com o sistema econômico, com as instituições, até as universidades entram nessa roda. Então, existe meio que uma coisa que um cobre o absurdo do outro. Às vezes você tem pequenas fissuras, e essas fissuras muito mais elas são por disputas de posições do que realmente contestar o sistema imperialista como um todo. Mas hoje qual que é o fato? Qual que é a conjuntura por trás desse evento? A gente sabe que o Trump precisa arrumar um pretexto para sair da guerra do Irã. Ou, ao menos, ele precisa tirar o foco disso, porque isso é um sangramento. Isso é uma coisa que está sangrando o Trump. Então, todo dia que vem mais notícias sobre o que está acontecendo no Irã, mais o Donald Trump sangra e mais ele vai perdendo capital político para as eleições de midterms. Então, nesse sentido, eu acho que é extremamente pertinente a gente questionar as versões oficiais. Significa que isso foi armado? A gente não sabe, a gente só vai saber se a gente investigar.
O que a gente não pode é, de cara, já negar uma possibilidade e se colocar como diz exatamente a mídia estadunidense. Vamos colocar uma questão aqui. A facada do Bolsonaro. É claro que existem matizes até hoje que vão do extremo negacionismo ao extremo, como é que eu posso dizer, confirmação da versão oficial. Eu me coloco no meio termo, porque tem muitas coisas ali que não foram esclarecidas até hoje. Por que existe essa blindagem em torno do Adélio, da família? Teve aquele documentário que o Joaquim de Carvalho fez, que foi censurado. Por que censurar isso? Então, se não tem problema nenhum, por que não se investiga? Então, tem muita coisa que é muito comum. Eu acompanhei muito a guerra da Síria quando ela começou e nunca vi tantas operações de falsa bandeira quanto naquela época. Porque eles precisavam fazer o quê? Eles precisavam criar pretextos para que os Estados Unidos, os países europeus, o Reino Unido, entrassem no conflito e cada vez mais se envolvessem, mandassem recursos. Então, o que eles faziam? Eles criavam operações de falsa bandeira, atacavam regiões apoiadas pelo Assad e que apoiavam o Assad e acusavam o Assad de fazer. Então, assim, para quem está lá, não faria sentido isso, porque ele sabe como que o Assad ia atacar aliados exatamente quando ele precisa de mais aliados, que é durante uma guerra. Então, só que a notícia chegava aqui no Brasil como Assad praticando massacres. Então, aquele começo da guerra da Síria foi uma coisa escandalosa, o nível de manipulação e a quantidade de operações de falsa bandeira que foram colocadas. Isso faz parte do conceito da guerra, da arte da guerra, de como você elabora situações em que você precisa entrar. E ao longo da história, isso vai se repetindo muitas vezes. Por exemplo, a gente não aprende que os Estados Unidos estavam neutros na guerra, de repente o Japão atacou Pearl Harbor e eles entraram na guerra. Bom, essa é a versão oficial. Só que, se a gente levantar as fontes, a gente já vai saber que os Estados Unidos provocaram aquela situação. Foi atacado Pearl Harbor? Sim, isso é um fato. Mas foram os Estados Unidos que deram o primeiro tiro para que o Japão atacasse. Então, a narrativa ela se constrói, às vezes, com um tipo de operação que ela vai além daquilo que o discurso se propõe. Então, é isso que a gente precisa ficar atento. Né? Então, assim, sabemos... a gente não tem como saber, nesse momento, se isso foi armado ou não. Pode ser que no futuro a gente descubra. Mas, nesse momento aqui, eu acho que vale a pena a gente ter o pé atrás, dado o cenário político e dado o perfil da extrema-direita, que é produzir mentira. A gente não pode esquecer isso. Perfeito, perfeito. Acho que você validou todos os questionamentos que a gente fez por aqui. Para finalizar esse assunto, Zenha, claro... Isso, para finalizar, só lembrando o seguinte, tem muita gente que fala, nossa, mas o rapaz está aí, ele existe, ele estava armado, etc e tal. A gente precisa lembrar, Thalita, que existe na comunidade de informações aquilo que, especialmente nos Estados Unidos, eles se referem a essas pessoas como o patsy, aquele cara que é usado, que é manipulado, que é incentivado, mesmo que indiretamente, a fazer alguma coisa para gerar um efeito político, né? Isso, na história isso é comprovado, a existência disso. Desde o cara que atirou no Kennedy, depois em seguida foi morto. Então, nós temos um histórico desse tipo de operação. Então, não estamos caindo do nada, né, professor? A gente não está aqui especulando sobre... são coisas concretas que a gente tem testemunhos na história. Perfeito. Perfeito, rapidamente, diga... deixa eu rodar a pauta para a gente falar sobre a guerra, senão o nosso tempo está correndo, não vai dar tempo. Olha só, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqi, chegou à Rússia nesta segunda-feira, onde tem reunião com o presidente Vladimir Putin. A visita ocorre em meio ao impasse nas negociações entre Irã e Estados Unidos. Antes, o chanceler iraniano passou pelo Paquistão e por Omã, que atuam como mediadores indiretos do conflito com Estados Unidos e Israel. O site americano Axios revela que o Irã apresentou uma nova proposta a Washington para encerrar a guerra e reabrir o Estreito de Hormuz.
O plano entregue aos interlocutores do Paquistão prevê um acordo imediato de cessar-fogo e a liberação do Estreito de Hormuz. Como contrapartida, a questão nuclear, que está no centro das tensões entre os dois países, ficaria fora das negociações neste momento. Uma indicação de que Teherã busca separar a crise militar das disputas de longo prazo com Washington. Segundo o portal Axios, a proposta deve entrar hoje na pauta interna de discussões do governo de Washington. Laura, eu acho que são 2 pontos, né? Primeiro, o Irã se reunindo com Putin nesta segunda-feira. Então, que tem sido, até onde a gente sabe, um parceiro estratégico nessa defesa que o Irã faz junto com a China. Então, tem um ponto aí. E um segundo ponto é esse, é tentar separar. Olha, vamos fazer esse cessar-fogo, a gente libera o Estreito de Hormuz e essa questão nuclear a gente vai discutir a longo prazo, como estávamos discutindo, inclusive, antes de qualquer ataque ter sido feito por parte dos Estados Unidos e Israel, Laura. Acho que é isso, né? Quer dizer, o que a gente está vendo é Rússia e China se mexendo nesse xadrez, né? O Paquistão como representante da China, né? Obviamente, todo mundo sabe, o Paquistão é o representante oficial da China nessas negociações, até pela parceria histórica que a China tem com o Paquistão, quer dizer, não é uma coisa, vai lá e faz, não. É uma parceria histórica que vem desde do primeiro momento da Revolução comunista na China. Quando eles tomam o poder, o primeiro país muçulmano a reconhecer a Revolução Chinesa, a tomada do poder pelos comunistas, é o Paquistão, que desempenha um papel fundamental, porque o Paquistão é muçulmano. Então é ele que faz a conversa e é essa a importância capital. Quer dizer, a China não é muçulmana, embora tenha muçulmanos, tem muitos muçulmanos, mas ela conversa com o mundo muçulmano pelo Paquistão. E o Islã é representado com muita força no Irã. Então, para essa conversa, nada melhor do que um país muçulmano também, o Paquistão. É representante da China e a Rússia ali. Então, o que eles estão querendo? Puxar o freio dessa guerra e falar, vamos voltar ao que era. Quer dizer, na verdade, é exatamente o que era. O Estreito de Hormuz estava aberto, e as negociações sobre o programa nuclear estavam em curso. Então, é isso. Agora, essa proposta, é claro que o Trump vai alardear como uma grande vitória, mesmo Israel pode ser que pegue e fale, bom, já infligimos derrotas terríveis ao Irã, mas então aceitamos. E enquanto isso eles avançam sobre o Líbano, porque parece que sobre o Líbano Israel não está disposto a abrir mão mesmo. Então, eu acho que tem essa conversa. O fato de não ter aparecido o Líbano nessa proposta de paz agora, eu acho que pode significar um afrouxamento em relação ao Líbano. E eu acho que a questão crucial passa a ser cessar-fogo imediato, né? Abertura do Estreito de Hormuz, que vai dar um alívio imenso para a economia mundial, e essa questão vamos negociar a parte do programa nuclear. Era o que estava acontecendo. Aliás, vamos destacar esse papelão dos Estados Unidos durante esse final de semana, porque o chanceler iraniano foi ao Paquistão e logo ele chega ao Paquistão, Trump manda correspondentes lá, os seus enviados, irem para o Paquistão também. Mas o que acontece? O chanceler vai embora do Paquistão antes de realmente essa viagem, inclusive, começar. E daí Trump volta atrás, fala assim, cancela, não vamos para lá não, porque de fato eles não querem nada com a gente. Imagens agora, inclusive, ao vivo dessa reunião, ao vivo não, imagens recuperadas da agência TASS, a agência russa, da reunião entre Abbas Araqi, chanceler iraniano, e Vladimir Putin, presidente russo. Essa reunião que aconteceu agora há pouco, são imagens recuperadas de agora há pouco, essa reunião então acontecendo. Azenha. Eu acho que as coisas vão caminhando na direção do que a gente falou na sexta-feira. Interessa as duas partes o fim da guerra. O país mais prejudicado pela guerra é a China, um dos mais prejudicados, e a Índia. Os Estados Unidos, de certa forma, sim, o Trump quer botar um fim nisso de qualquer maneira, porque ele tem que arrumar um jeito, como disse a Laura, de vender como vitória uma grande derrota, porque eles vão voltar simplesmente ao que era. Mas ele vai dar um jeito, e acho que o Irã está tratando disso. Como que nós fazemos para dar ao Trump alguma forma dele poder falar, ganhei a guerra? É isso que está se procurando nesse momento, porque para o Trump não interessa, para a China também não. O próprio Irã não tem interesse em voltar a ser bombardeado, mas acho que esse é um momento que nós estamos, pela presença do Putin aí, que é um cara que não ia perder o tempo dele se não tivesse alguma coisa muito bem encaminhada,
caminhando para algum tipo de acordo. O Putin não ia fazer esta cena que vocês estão assistindo com o Arati se ele não tivesse alguma coisa muito bem encaminhada. E aí o que acontece? O Putin também pousa de intermediário, mediador, o cara da paz, uma coisa interessante para a própria Rússia. Então... Não, e só emendando, o Putin é um grande vencedor dessa guerra. Puta vencedor. Por quê? Porque o cara aparece como mediador, o cara conseguiu, no meio, a guerra da Ucrânia ainda ocorrendo, ninguém mais fala da guerra da Ucrânia, e ele conseguiu vender petróleo, vender gás, vender tudo, porque os Estados Unidos falaram, bom, se não entrar o petróleo russo e o gás russo na equação do petróleo mundial, o preço já teria disparado muito mais. Então, ele sai duplamente vitorioso. Ele sai como um pacificador, um cara, ao mesmo tempo, ele fortalece o Irã drasticamente e ele consegue ganhar dinheiro. E não é ganhar pouco, ganhar muito dinheiro. Não só isso, né, Laura? Exportando petróleo caro. E caro por quê? Não porque ele criou a carestia, porque os Estados Unidos fizeram a carestia. Então, o cara é um jogador de xadrez de primeira mão, né? Vejam a ação dele contra a Alemanha. Ele decidiu não mais exportar petróleo para a Alemanha como uma espécie de punição, porque a Alemanha está à frente dessa história de botar a OTAN na guerra da Ucrânia. Então, ele conseguiu, por causa da carência de petróleo, mais essa arma para usar contra a Alemanha. Na hora-chave, ele colocou uma faca no pescoço aqui da Alemanha, que vai ter que fazer alguma coisa, vai ter que recuar das suas posições guerreiras lá na Ucrânia, porque a situação econômica da Alemanha vai para beleléu. Agora eu tenho um palpite. Eu acho que o governo Trump recebendo essa proposta do governo iraniano, não vai ser agora que esse cessar-fogo vai acontecer. Ele só vai acontecer quando a proposta vier a partir de Donald Trump e o Irã aceitar. Então é capaz dele pegar isso tudo, reformular, assim, com outras palavras, o mesmo conteúdo, apresentar novamente, daí assim, o Irã aceitou a nossa proposta. Eu acho que vai nesses termos. Professor, quero te ouvir. Olha, primeiro que eu concordo com praticamente tudo aí que a Laura e o Azenha disseram, né, que é exatamente essa leitura. O aspecto econômico dessa guerra, ele tem sido muito interessante para esses atores. A Rússia, particularmente, ela foi aliviada de algumas das sanções por causa da situação, e o Irã, por incrível que pareça, o próprio Estados Unidos também aliviou as sanções com relação ao petróleo, porque você não pode ter uma queda brusca na oferta, porque o preço do barril estaria disparando. Se eles não tivessem feito isso, já estaria a $200 o barril. Porque você realmente precisa garantir com que não haja um choque de oferta. Então, o que acontece nesse cenário todo aqui? A gente está vendo a emergência do Irã não só como uma potência regional. O Irã está se projetando agora como uma força militar com capacidade de fazer o que ninguém imaginava que faria, porque ele foi muito mais ousado. Em vez de ele só atacar Israel e as bases dos Estados Unidos e os lugares que os Estados Unidos estavam usando para atacar, ele desmantelou toda uma rede que os Estados Unidos construíram ao longo de décadas, né? Então, praticamente, isso foi construído dos anos 70 para cá. Então, as tecnologias, principalmente ao longo das guerras do Golfo, do Iraque, do Afeganistão, da Síria, da Líbia, os Estados Unidos foram fincando posições estratégicas no Oriente Médio que simplesmente elas não existem mais. Então, a gente assistiu em tempo real um redesenho do mapa geopolítico, e essa reunião ela mostra exatamente isso. Quem são as forças que estão dando as cartas? Eu quero fazer um destaque aqui com relação ao Paquistão, que o Paquistão sempre foi tratado como um país secundário, como um ator, né, de pouca importância, até associado ali ao Talibã, às madraças, né, essa visão caricata do Paquistão. Mas, em primeiro lugar, eu quero destacar uma coisa, né, que eu, como tenho minha formação, meu doutorado na área de arqueologia, eu não posso deixar de mencionar a importância que estão retomando as civilizações na história da humanidade. E quem é o Paquistão? O Paquistão é a civilização de Harappa, é a famosa civilização do Vale do Indo. Ela é contemporânea ao Antigo Egito, ela é contemporânea ao
que era a civilização iraniana antes da Pérsia, também ela é contemporânea à Suméria, no atual Iraque, que depois vai ter ali Babilônia, Acádia, né, todos aqueles, Assíria, enfim, Caldeia, tudo aquilo lá, na região que os gregos chamavam de Mesopotâmia, e o Egito, que ninguém está falando, mas o Egito ele é o único país de toda a região que não está diretamente envolvido em nenhuma guerra. Então, as grandes civilizações do passado estão se mostrando. A Rússia ela é um pouco mais recente. A Rússia ela se forma a partir do Principado Rus de Kiev. Ou seja, a Rússia se formou na Ucrânia depois que ela se instalou em Moscou e depois ela se tornou o Império Russo, se expandindo e chegando até o Alasca. Então, essa formação dessas grandes civilizações está tendo hoje um grande papel na transformação da humanidade. A minha pergunta é, o Brasil vai se assumir enquanto civilização ou vai querer continuar com um anexo do que seria ali o Ocidente? Porque a gente é visto como Ocidente, para os ocidentais. Nós somos latino-americanos e vamos assumir o nosso papel de liderar a América Latina ou vamos querer continuar sendo subordinados aos Estados Unidos e ao Ocidente? Achei excelente essa contextualização histórica, muito bacana. Só para fechar, deixa eu trazer atualizações sobre o Líbano. Ataques de Israel no sul do Líbano mataram pelo menos 14 pessoas neste domingo, no dia mais letal desde o início da extensão do cessar-fogo acordado entre Líbano e Israel. Ao todo, 37 pessoas ficaram feridas, segundo o Ministério da Saúde libanês. Israel ordenou a evacuação de moradores de pelo menos 7 cidades, enquanto as Forças Armadas mantêm os ataques na região. Imagens que circulam nas redes mostram ataques contínuos de Israel desde que Donald Trump anunciou o acordo de extensão do cessar-fogo entre os países, firmado em Washington em 24 de abril. São 3 dias só. Em declaração, o secretário-geral do Hezbollah, Sheikh Naim Qassem, afirmou que a única solução para deter a agressão israelense é a retirada de forças israelenses do sul do Líbano. Justificou que a resistência do Hezbollah é uma reação à agressão israelense. É isso, não existe cessar-fogo no Líbano. É uma balela, não existe. Diariamente, nós somos bombardeados com essas imagens de ataques israelenses no sul do Líbano, com mortes, com destruição, com vilas inteiras sendo explodidas que vão para o ar. É disso que se trata. Então, assim, realmente, falar no cessar-fogo entre Líbano e Israel, mais uma vez, sem passar pelo Hezbollah, é uma balela, é uma hipocrisia. Professor, para fechar, por favor. Bom, o que está acontecendo hoje no Líbano é muito parecido com o que aconteceu em Gaza. É um genocídio, a gente não pode diminuir essa palavra, é uma limpeza étnica, então a gente precisa entender que são dois conceitos diferentes que aqui estão combinados. Limpeza étnica é quando você limpa um determinado território de uma determinada etnia, e isso é o que Israel está fazendo hoje. E o genocídio é quando você pratica um massacre de uma etnia, de uma religião específica, e essas duas coisas podem ser combinadas, que é exatamente o que está acontecendo agora. Israel, o projeto da Grande Israel, que é uma ficção também, é uma ficção essa história de que na época de Davi, de Salomão e Saul, o reino de Israel ele se estendeu do rio Nilo ao Eufrates. Eu posso dizer com toda tranquilidade que não existe nenhuma fonte egípcia, nenhuma fonte mesopotâmica que afirme essa possibilidade. Muito pelo contrário, o que a própria arqueologia de Israel sabe é que Israel não passou de uma pequena configuração, de uma pequena confederação de tribos de uma região que era simplesmente passagem. Então, o reino de Israel histórico não tem a importância que o Estado de Israel contemporâneo dá a esse suposto passado. Então, o que a gente está vendo é exatamente isso, um processo de anexação territorial, de expansão territorial por uma elite sionista que hoje ela se guia por uma visão apocalíptica messiânica, e isso não é qualquer coisa, é um deslocamento daquele sionismo histórico que chegou a ser laico, que era liderado pelos trabalhistas, para um sionismo muito mais extrema-direita e liderado por essa elite religiosa que tem uma visão escatológica do que seria essa grande Israel. E é curioso, né, Sim. Thalita, que essa elite a qual se referiu o professor, ela é europeia, na verdade, né? Ela não é do Oriente Médio.
todas as Exatamente, lideranças exato. Você pode ver de que toda a Israel, liderança de Israel, historicamente, sempre foi associada aos askenazes. A gente não tem, por exemplo, da Europa o Oriental, né, judeu. professor? Exatamente, que são ali da Europa Oriental, ou loiros de olho azul, tem nada de abraâmico. Podem pegar o livro do professor Shalom Sand, A Invenção do Povo Judeu, que, por sinal, ele é judeu e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém. Ou seja, um cara totalmente insuspeito, que ele diz Livro exatamente maravilhoso isso. esse, Thalita. Muito bom esse livro. Ele diz exatamente que os judeus tiveram ondas de conversões na Idade Média que resultaram nesse povo. E é por isso que Israel proíbe testes genéticos no território israelense. Repete o nome do livro, só para fechar? É A Invenção do Povo A Judeu. invenção. A invenção do povo A judeu. invenção. Shalom Sand. Shalom Perfeito. S-H, de Salomão em hebraico, inglês, assim, Sim. transliterado, né? Perfeito. Professor Thomas, sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigada mais uma vez. Uma ótima semana para você. Até a próxima. Gratidão e sempre que quiser estamos aí. Até a próxima. Boa semana para todos vocês. Muito obrigado. Um abraço, professor. Vamos seguir na nossa pauta. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negou a autorização para um ato de trabalhadores na Avenida Paulista no 1º de maio. Segundo o governo, grupos bolsonaristas já haviam solicitado o espaço antes. Para lideranças sindicais, a decisão é política, porque restringe a principal data de mobilização de centrais sindicais e reduz a visibilidade das pautas por direitos. Os grupos de extrema-direita devem ocupar a Paulista com atos de apoio a Flávio Bolsonaro, críticas ao STF e defesa de Jair Bolsonaro. Diante do veto, os movimentos transferiram uma manifestação para a Praça Roosevelt, no centro da cidade, mantendo a pauta pelo fim da escala 6x1. O presidente Lula defendeu o fim desse modelo sem redução salarial. Em propaganda do PT na TV, ele destacou o impacto da escala na vida dos trabalhadores e defendeu mais equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Vamos ver. No Brasil, muitas mães saem de casa para trabalhar cedo, com os filhos ainda dormindo. E voltam tarde, com os filhos já na cama. Elas só têm um dia para descansar e cuidar da família. Isso não é justo. O trabalho dignifica, constrói o país, mas não pode separar mãe e filhos. Por isso estamos propondo o fim da escala 6x1, sem corte de salário. Vamos juntos. O Brasil é mais forte com as famílias unidas. Deixa eu chamar o cientista político Carlito Neto, sempre com a gente aqui no Primeira Edição, às segundas. Bom dia, Carlito. Tudo bem por aí? Bom dia, Thalita. Bom dia, Laura. Que bom ver meu querido amigo e colega da Revista Fórum aqui também, o Azenha. Timaça aqui. Maravilha estar com vocês. Carlito, vamos lá. Lula reforça, na verdade, essa defesa pelo fim da escala 6x1. Nessa que é um momento especial por conta do Dia do Trabalhador, no 1º de maio, e por conta das próximas fases de discussão dessa pauta na Câmara dos Deputados. Queria te ouvir sobre. Thalita, eu acredito que essa pauta, né, a extrema-direita está tentando frear o tempo inteiro essa pauta. Inclusive, no último domingo, eu soltei uma entrevista no meu canal com o senador Rogério Carvalho, do Partido dos Trabalhadores. Eu posso até liberar, se vocês quiserem utilizar algum trecho lá, 50 minutos de entrevista. E ele falando, né, que a extrema-direita está se mobilizando para fazer exatamente aquilo que o Valdemar e o Rueda disseram em um evento em São Paulo. Vão dar a vida para tentar impedir que a classe trabalhadora tenha um dia a mais de descanso. O que eu acho interessante nessa história toda, Thalita, que é uma pauta que a gente precisa discutir cada vez mais, é o seguinte. O Grupo Globo tem feito vários editoriais, críticas à questão da redução do fim da escala 6x1. Há mais ou menos umas 3 a 4 semanas atrás, eles disseram que o governo deveria pautar a revisão em programas sociais, porque essa pauta dos programas sociais geraria ali uma redução das contas públicas em aproximadamente 20 bilhões de reais. O que eles não citam é que de 2023 para cá, o governo vem fazendo essa revisão e aproximadamente 10 milhões de famílias já saíram do Bolsa Família e de outros programas sociais, porque a situação financeira melhorou e eles se desenquadram do programa. O que eu acho que a gente deveria fazer, eu até vou deixar aqui a sugestão para alguém do PT que estiver vendo a gente, é uma campanha para acabar com a desoneração fiscal de empresário. Porque no Brasil a desoneração é mais de R$500 bilhão sem nenhuma contrapartida, Thalita. Eu não sei se a nossa audiência sabe, mas quando tem essas desonerações, né, que é basicamente o empresário deixar de pagar alguns impostos,
Não existe a obrigatoriedade de ele aumentar salário, de ele aumentar vagas de emprego, de ele garantir que os empregos sejam preservados. Só para que a gente veja como é que esse abismo é absurdo, Thalita. A mãe que recebe Bolsa Família, ela tem contrapartida. Se ela tiver um filho, por exemplo, em idade escolar, o filho tem de estar matriculado, com a frequência em dia, dependendo da idade da criança, tem de estar dentro do peso da idade certa, porque o agente de endemias e de comunidades vai lá visitar a casa da mãe e tem de estar com o cartão de vacinação em dia. O empresário, nada. Ele apenas tem de conseguir essa desoneração. E, para mim, é um golpe importante essa questão que a extrema-direita quer fazer para eles. Por quê? Porque é uma pauta que fura a bolha. Mais de 70% dos brasileiros são favoráveis ao fim da escala 6x1. Por que a extrema-direita é contrária? Porque a maioria é formada daquela figura do canastrão que não trabalha, né? Então, para eles não entendem o que é trabalhar de segunda a sábado, como eu trabalhei por 20 anos da minha vida, de segunda a sábado, e se folgar ou no domingo, ou um dia na semana, quando você trabalha no domingo. Eu trabalho no universo farmacêutico, então eu trabalhava de domingo a domingo, praticamente, trabalhava 2 domingos para folgar um. Eles não sabem o que é isso. Eles só têm a obrigação de comparecer no Congresso Nacional uma vez na semana presencialmente, que é a quarta-feira, das 16 às 20 horas, que foi a determinação do Hugo Mota. Então, assim, é uma pauta que fura a bolha e acerta diretamente a classe trabalhadora. Aí você pega algumas informações importantes envolvendo o trabalhador que tem deixado essa trupe preocupada. Massa salarial da classe trabalhadora, a maior da série histórica. A média está em R$ 3.600. O desemprego, na menor taxa da série histórica também. Brasil, de novo, fora do mapa da fome. Milhões e milhões de pessoas, né, segundo dados do ano passado, divulgados de 2024, divulgados de 2025, mais de 10 milhões de famílias deixaram a extrema pobreza ou a pobreza. Aí você pega tudo isso, mais isenção do imposto de renda, a possibilidade da tarifa zero, Azen, aqui que está sendo discutida agora para algumas capitais do Brasil, mais o fim da escala 6x1, eles se desesperam, porque qual que é a proposta que a extrema-direita tem para apresentar? Vamos excluir as duas que eles falam o tempo inteiro, que é anistia ampla, geral e irrestrita e privatização. Tira essas duas propostas, o que é que eles têm a apresentar? Nada. É um saco de nada. Então é isso que eles ficam preocupados. Tanto que o Flávio fez questão de deixar claro que o programa de governo dele tem sigilo. Tá com segredo de 100 anos, Azenha. Como ele aprendeu, acho que com o pai dele. Só pode falar depois que ele deixar a vida pública. Porque a gente sabe qual que é o objetivo dele. E acredito que o Armínio Fraga, inclusive, deve ter um dedinho ali, porque tudo que o Armínio Fraga sugere com frequência nas entrevistas que ele dá para o Grupo Globo, o Flávio está implementando no seu, entre aspas, projeto super secreto de governo. Perfeito. Aliás, deixa eu trazer mais um dado aqui, porque assim, quando a gente, e você apresenta isso para a gente, Calito, você traz esses dados da economia, de dados macroeconômicos, né, que são bastante positivos e favoráveis. Mas eu quero trazer esses dados agora da pesquisa Datafolha em relação à economia, porque eles trazem um gargalo que o governo Lula, inclusive, está trabalhando já agora para o 1º de maio. A gente falou sobre a escala 6x1, é um dos pontos em que o governo Lula batalha, e tem a questão de renegociação de dívidas. Por quê? Olha só, a pesquisa Datafolha, divulgada hoje, mostra que quase metade dos brasileiros afirma ter buscado renda alternativa para manter as contas em dia. 6 em cada 10 pessoas apontam algum grau de insuficiência de renda familiar para pagar dívidas. A situação piora entre aqueles com ganhos de até 2 salários mínimos. Aqui, a renda familiar insuficiente atinge 7 em cada 10 entrevistados. A pesquisa mostrou ainda que, entre os ouvidos, quase metade procurou formas de complementar a renda nos últimos meses. Na avaliação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, esse atual cenário de superendividamento pode estar contribuindo para essa percepção, principalmente por conta das condições de crédito, em que os juros chegam a 60% ao ano. A pesquisa entrevistou 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em 117 municípios do Brasil nos dias 8 e 9 de Brasil. E daí eu tenho o governo Lula trabalhando em relação a tudo isso. Coloca para mim. O governo do presidente Lula prepara o lançamento de um novo programa de renegociação de dívidas
que deve ser lançado agora, previsto para ser apresentado no 1º de maio, Dia do Trabalhador. A proposta inspirada no Desenrola deve atender pessoas com renda de até 5 salários mínimos e permitir a troca de dívidas caras, como cartão de crédito, cheque especial, por crédito com juros mais baixos. A expectativa é renegociar até 140 bilhões de reais, com descontos que podem chegar a 90% para débitos mais antigos. O programa deve durar 3 meses e contará com garantia do Tesouro para reduzir o risco aos bancos. O governo também estuda medidas para evitar novos endividamentos, como restrição a apostas online e regras mais rígidas para limpar o nome dos participantes. A coluna de Mônica Bergamo na Folha hoje traz que o programa, esse Desenrola 2.0, não vai permitir o uso do dinheiro do FGTS para que o trabalhador renegocie dívidas inadimplentes. O FGTS ele só vai poder ser usado se for suficiente para cobrir o total do débito e daí extinguir a dívida dessa pessoa que vai buscar o programa. Então é isso, acho que são 2 frentes em que o governo está batalhando nesse momento. Realmente, a escala 6x1 e a questão das dívidas que, conforme a pesquisa mostra, está pegando muito no bolso do trabalhador e está dificultando muito a vida do trabalhador. Azenha, Laura, queria ouvi-lo sobre isso também. Azenha? Eu vou remeter a pergunta ao Carlito. Carlito, uma viagem recente, tive na sua terra, em Aracaju, muita gente endividada, Carlito. Isso vai ter um impacto eleitoral muito, muito grande, não? Principalmente aí, chamou a atenção, a Thalita mencionou, Carlito, até 5 salários mínimos. Isso. É onde o povo está com a faca no pescoço, não? Sim, e tem um ponto que eu não sei, talvez eu saiba por quê, né, mas talvez eu seja altruísta demais. Por que a mídia não cita uma pesquisa divulgada pela IBEVA e pela FIA, que mostra que o principal motivo do endividamento do brasileiro, sabe o que é, Thalita? São as bets. E você não vê a grande mídia citando isso. A mídia profissional, como diria a Thaís Oyama, né, como se nós não fôssemos profissionais aqui, né? Uma pesquisa de março agora, saiu do IBEVA, Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo, e a FIA Business School. Fizeram um estudo ali e descobriram que a principal causa do endividamento dos brasileiros são as bets. E você vê, saiu matéria na coluna da Mônica Bergamo, sai matéria no UOL, sai matéria na Veja, sai matéria no Estadão, sai matéria no Globo, mas eles não falam das bets. Por que não falam das bets? Porque no caso da Globo, a Globo tem uma bet, a MGM Grand, eles trouxeram para o Brasil uma bet gringa, e no caso dos outros veículos, ou são patrocinadas pelas bets, ou tem boas relações com os donos das bets. Então, assim, isso também precisa ser discutido. A questão das bets e especificamente do endividamento por conta das bets. A questão que o Azenha citou envolvendo o Sergipe é bem interessante, né? Porque com frequência os bolsonaristas citam que estados do Nordeste vivem de Bolsa Família, né? A maioria dos estados do Nordeste, você tem mais gente em Bolsa Família do que gente trabalhando. Sergipe, por exemplo, rompeu essa barreira. Sergipe é um dos estados do Nordeste que o número de pessoas trabalhando formalmente com carteira assinada é superior ao número de pessoas que recebem Bolsa Família. E isso também pode ter gente trazer, por quê? Porque uma coisa não anula a outra. Não é porque a pessoa trabalha com carteira assinada que ela não pode receber Bolsa Família. O cálculo é feito por renda per capita. Inclusive, Romeu Zema, os marmanjões que você fala que vive sentado no sofá, é a sua trupe, né? A galerinha que você anda para cima e para baixo. O senhor Salim Matar, que você beneficiou com um projeto lá em Minas, dando isenção de IPVA de mais de 1 bilhão por ano. Né? A dívida do Estado de Minas que você aumentou em 63%. Eu, Thalita, sou fruto do Bolsa Família. Eu faço parte daqueles 67% que receberam o Bolsa Família no início dos anos 2000 e não recebem mais hoje. Eu não recebo, minhas irmãs não recebem, minhas sobrinhas não recebem. O programa fez o papel dele comigo. Mas é interessante porque os veículos da mídia sempre apontam que a solução é o governo apontar um caminho que não é o caminho, muitas vezes aparece. Eu preciso, evidentemente, parabenizar o governo por essa iniciativa. O governo tem de fazer alguma coisa, evidentemente, mas a gente precisa voltar as lupas para as bets. Eu acho que esse dado, Thalita, é muito importante. O principal motivo de endividamento do Brasil ou dos brasileiros hoje são bets. E não é Carlito Neto que está falando. São pesquisas do próprio mercado, ligado ao varejo. Sim. Então é algo que a gente precisa se atentar. Laura. Eu queria falar que eu acho que tá tudo certo, tem que oferecer programa de renegociação de dívida mesmo e tal. Mas tem esse negócio que o Carlito e o Azenha estão falando, que são as bets, que é tão importante e que tem que zerar, gente. Não tem jeito.
O problema é que não tem essa, olha, vamos fazer pela metade, não dá, tem que proibir as bets. Isso é um gargalo na economia popular e não tem jeito, tem que proibir. O governo tem que ter coragem e pegar e falar a partir de hoje e juntar, e eu já falei isso, juntar a bancada evangélica, juntar a bancada religiosa, juntar as pessoas que sabem o quanto isso está destruindo a economia popular. Isso é uma coisa. E eu acho que isso é um projeto que tem um alcance social gigantesco e uma aprovação social, principalmente, gigantesca. Se você pegar e for fazer uma pesquisa, é incrível como as pessoas... Claro que, e tem isso que o Carlos está falando, a grande mídia está protegendo as bets, quando de fato não escrutina o grande prejuízo que ela causa para a economia popular. Cadê as matérias indo na casa das pessoas que estão endividadas, que os caras pegaram a mãe, o filho pegou a grana da aposentadoria? Cadê essas matérias? Eu, quando era jornalista da Folha de São Paulo, fiz um monte de matérias de comportamento desse tipo. Ninguém faz. Mostrar a destruição, mostrar o desespero. Bom, enfim. Então é isso. Eu acho que o governo Lula, se pegar e fizer uma campanha forte para abolir as bets, vai conseguir, e eu acho que isso é um saldo moral, inclusive, que ele sinaliza para a sociedade, que é nosso, não é deles, porque foram eles que criaram esse monstro. Isso é uma primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que o governo tem que pegar e encarar é o seguinte, é a farra da bancarização que está sendo feita com os pobres. Porque é o seguinte, os pobres não tinham conta bancária, certo? Agora eles têm. É um progresso, é um progresso. Só que vocês reparam, você vai comprar qualquer coisa, você vai comprar uma bola de ping-pong, o cara te oferece um cartão de crédito. Olha, até aqui um cartão de crédito, é básico, você pega aqui. Então, um cara que acabou de entrar no sistema bancário, não tinha nenhuma experiência com o sistema bancário. De repente o cara oferece um cartão de crédito que é preto e dourado, parece aquela coisa nobre, e você pode sair comprando. Então você vê que boa parte da dívida dos pobres é com o quê? Com cartão de crédito, que não existia antes para esse cara. Não é que eu não estou defendendo que voltemos à situação anterior, mas essa oferta sem qualquer tipo de critério para o pobre é só um negócio para pegar e deixar o pobre amarrado numa dívida que ele não vai conseguir pagar nunca e com os juros mais altos do planeta Terra. Então, quer dizer, eu acho que o governo está certo, tem que fazer a renegociação, o desenrola 2.0 e tal, mas tem que acabar, ou tem que pelo menos restringir as grandes fontes de endividamento dos setores populares. São os juros. Que são os juros. Sim. Quer dizer, agora, como é que você faz? Os juros não baixam e as empresas de cartão de crédito estão empurrando um monte de mercadoria com os juros mais altos do planeta. Quer dizer, essa conta obviamente não vai fechar na casa da pessoa mais pobre. Então eu acho que, sabe, são coisas mínimas. E já que esse é um fenômeno social, eu não entendo por que a EBC não faz um programa de educação financeira. Eu não entendo. Se isso é um problema social que está agravando as condições de vida da classe trabalhadora no Brasil, a EBC e da classe média também, não vamos dizer, não são só os pobres que estão endividados, a classe média também. Vamos fazer um grande programa de educação financeira para as populações. Nós acreditamos, e o Bradesco sempre fala, estamos investindo em educação financeira. O Itaú fala, estamos investindo em educação financeira. Que educação financeira que eles, que são sócios dessa taxa de juros gigantesca, podem dar? Então, quem deveria dar era uma TV pública. Então, eu estou falando de 3 coisas que eu acho que poderiam ser feitas agora e que teriam um impacto social muito grande na população brasileira. Sabe que na semana passada o presidente Lula proibiu aquelas apostas preditivas, né? Tipo, ali, marketing, não sei o que lá, e babá. Eu até fui buscar entender por que nos fazia isso com bets, né? Mas daí a legislação ela permite casas de aposta em
em questões esportivas e quando são jogos de azar. Então você não pode realmente, nessas preditivas do tipo assim, quem vai morrer ou se tal coisa vai acontecer. Mas existe uma legislação que regulamenta, desde 2023, essas casas de aposta esportivas e de jogos de azar. Tem que ser discutido melhor isso. O presidente Lula recentemente falou, né? Estou começando a pensar que precisa se proibir tudo. Então tem que proibir tudo. Então, assim, não sei de que forma isso pode ser feito, não precisa proibir. Chega dessa... Não vou falar a palavra porque é palavra, mas chega dessa zona, chega dessa... Não dá para continuar tendo isso, porque nos leva a essa situação. E tem um outro ponto aí que eu acho importante também, que é o Banco Central, né? Porque a gente está falando de dívida e tem essa taxa exorbitante de juros do Banco Central. Então, acho que é, mais uma vez, também para fazer pressão e voltar a criticar, no mesmo nível que se criticava antes, a atuação do Banco Central, que não baixa juros. A gente está, momento atrás de momento, reunião da Copom, depois de reunião da Copom, sem baixar a taxa de juros. As condições do país econômicas nesse momento já nos levam a crer que é possível baixar assim. E eu falo por mim que sou leiga, sabe? Então, assim, se uma cúpula lá não tá baixando, é porque tem um problema. Acho que o Lula precisa ser mais radical também nessa crítica. O Partido dos Trabalhadores realizou o 8º Congresso Nacional nesse final de semana. O encontro definiu diretrizes de atuação da legenda com foco nas eleições agora de outubro. O Congresso não contou com a presença de Lula, que está se recuperando de procedimento médico feito na sexta-feira. Ele gravou um vídeo que foi exibido lá, no caso. Entre os temas debatidos, as possíveis alianças com partidos de centro-direita para enfrentar o senador Flávio Bolsonaro. O pré-candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou que Lula assumiu a tarefa de reconstrução nacional diante de um cenário de terra arrasada e que não é possível deixar que aconteça um novo retrocesso. A reeleição do Lula é um imperativo do nosso futuro. Nós não temos a menor alternativa. O Lula vai concorrer com o Bolsonarinho, com o filho do Jair Bolsonaro. Uma família que só entregou o caos para esse país, desde sempre. Porque eles se vendem como antissistema e estão há 30 anos fazendo a pior política da história do país. Das rachadinhas ao genocídio da pandemia, eles estão sempre do lado da destruição. Eles são uma reação ao colapso de uma agenda que deu errado. E nós somos o antídoto a isso. Nós somos a resposta a isso. Nós somos a força que não admitimos parar de avançar. Então nós não podemos ficar só na reconstrução. Nós temos que avançar e nós temos que oferecer para o povo brasileiro um programa de governo que vá além do que nós já fizemos, de ir além do que o povo brasileiro já conquistou. E, Carlito, eu quero te ouvir sobre, porque há uma análise e uma avaliação de que o PT, nesse momento, busca não radicalizar em defesa de pautas, porque quer, mais uma vez, formar uma frente ampla, exemplo do que aconteceu em 2022 com a disputa com Jair Bolsonaro e a eleição do presidente Lula, por conta, inclusive, dessa aliança com a centro-direita e com o campo democrático, né? Como que você avalia essa situação do PT hoje? Eu vou pegar o cenário aqui do Nordeste, Thalita. A gente tem aqui dos 9 estados do Nordeste, pelo menos 5 que você tem figuras ligadas à política que são de direita ou de centro-direita que já declararam apoio ao Partido dos Trabalhadores. Partidos que eu me refiro, né? Na Bahia você tem o PSD, que é de centro-direita, o senador Otto Alencar já declarou apoio ao presidente Lula. No Piauí você também tem um acordo fechado ali entre o governador Rafael Fonteles e o presidente Lula, contando ali com o apoio do Kassab e do presidente Lula, a candidatura do deputado federal Júlio César, que pretende ser candidato a senador, né? Inclusive o Ciro Nogueira está meio desesperado com essa situação. Então são 2 estados já com o apoio do PSD. Aqui em Sergipe, há mais ou menos 15 dias, o governador declarou ali também que fechou palanque com o presidente Lula, né? E a gente precisa lembrar que o PSD tem candidato neste momento, ou pré-candidato, pelo menos, né? O Caiado. Então, 3 estados que eu já citei. E ainda tem um 4º estado, que é o Pernambuco, que também tem ali a governadora Raquel Lira, que está no PSD, que o presidente Lula pode ter o apoio duplo, né? O apoio tanto do João Campos, porque o vice-candidato à presidência
a reeleição de novo é o Alckmin, é do PSB, então a tendência do apoio já está fechado. E o Túlio Gadelha está costurando ali a possibilidade da Raquel Lira também apoiar o presidente Lula. Então você tem no mínimo esses 4 estados. E ainda tem a Paraíba, que o governador da Paraíba agora, o Lucas Ribeiro, se não me falha a memória, que é do PP, já declarou que o candidato à presidência dele será Lula. Então, assim, essas alianças que o Partido dos Trabalhadores tem buscado fazer, alianças até mais pragmáticas do que muita gente queria que acontecesse, mas eu preciso, como cientista político, lembrar que o Brasil ainda não voltou para o universo da normalidade. A gente ainda tem, no universo de 513 deputados no Congresso, 127 de esquerda e 384 de direita. No Senado, nós temos 16 senadores, no universo de 81 de esquerda, e 65 de direita. Então a gente precisa furar essa bolha. O que eu acredito, acho que é importante essa fala do ministro Haddad, é que a gente precisa entender que eu creio que o Lula 4 talvez seja o governo mais à esquerda que o Brasil já viu. Eu tenho um feeling, digamos assim, que acho que o último governo do Lula, que será o Lula 4, se tudo correr como as pesquisas mostram, será um governo muito mais à esquerda, com algumas reformas que muita gente pede que o Lula faça, com alguns posicionamentos públicos que eles querem que o presidente Lula faça. E eu acredito que São Paulo, Thalita, tem um papel preponderante nisso. E esse racha entre o Kassab e o Tarcísio é importante, porque eu citei para você aqui 4 estados do Nordeste que já têm apoio do PSD. Mas o PSD em Minas Gerais já disse que não vai apoiar o Caiado, então já é o 5º estado que provavelmente vai fechar com o presidente Lula também. Lá no estado do Paraná, o Ratinho Júnior está revoltado com o Flávio Bolsonaro, porque tinha um acordo costurado, onde ele indicaria o candidato à sucessão e o PL indicaria o vice. O Flávio Bolsonaro descumpriu o acordo e decidiu colocar o Moro como seu candidato. Então, e ainda tem a questão de São Paulo, né, que o vice-governador deixou o PSD, entre aspas, sem aviso prévio ao Kassab, e o Kassab também foi excluído do governo ali do Tarcísio, entre aspas, também sem um aviso prévio, até onde a gente tem informação. Então, esses partidos que o presidente Lula citou de centro-direita serão um fator decisivo na balança. E isso é inegável. Carlito, eu vou continuar esse assunto, mas vou me despedir de você, que eu sei que você está com o horário mais estourado. Então, assim, um beijo enorme, sempre um prazer te receber por aqui, abrir a semana com você. Uma ótima semana por aí, um beijo e até segunda-feira que vem. Até segunda-feira, eu que agradeço, ainda mais com essa bancada tão amigável que a gente tem aqui hoje. Não que o Edu não seja meu amigo, né? Mas o Azenha tá comigo em outros lugares também. Beijo. Beijo, Carlito. Vamos continuar esse assunto, então. Como que vocês estão vendo esse posicionamento do PT diante de tudo isso que o Carlito, inclusive, nos mostra no país e essas articulações? Aliás, deixa eu trazer mais essa notícia, porque daí eu já jogo também como a extrema-direita se organiza nesse momento. Porque um levantamento do jornal O Globo mostrou um baixo engajamento de governadores aliados de Jair Bolsonaro na pré-candidatura de Flávio Bolsonaro ao Planalto. Segundo a reportagem, são raras as manifestações públicas de apoio nas redes sociais, mesmo após o senador ter sido apontado pelo pai como o principal nome da direita para a disputa. A exceção é o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo, que fez postagens favoráveis, ainda assim de forma limitada. Nomes como Tarcísio de Freitas em São Paulo, Celina Leão no Distrito Federal, Eduardo Ridel em Mato Grosso do Sul e Wilson Lima no Amazonas praticamente não mencionaram a candidatura. O silêncio se repete entre ex-governadores como Ibanez Rocha, Cláudio Castro, com poucas ou nenhuma publicação de apoio. A baixa adesão levou a uma cobrança pública de Carlos Bolsonaro, que defendeu um pente fino para identificar lideranças que não estariam engajadas. Ou seja, até agora a candidatura de Flávio não conseguiu unificar a base de direita. É isso, Laura? Bom, a gente sabia que as dificuldades seriam gigantescas, Sim. né? Porque por todo o histórico de caos, né, provocado pelo Bolsonaro, pelas hostes fascistas da porta dos quartéis, enfim, foi muita confusão, é muito difícil, e é muito difícil, inclusive, a gente tem essa situação que esse mercado, essa Faria Lima ali ainda meio impactada e sem se sentir representada por essa candidatura. É óbvio que a Faria Lima, se a Faria Lima já tivesse sinalizado claramente, eu amo o Flávio Bolsonaro, não tenho dúvida de que a gente teria adesões
gigantescas à candidatura dele, mas ainda não houve isso. Quanto ao Ibanez e ao Cláudio Castro, coitado, eles têm mais o que fazer, né, do que apoiar hoje em dia esse... Enfim, eu acho que é uma situação muito difícil, as pesquisas, e a gente fica o tempo inteiro sendo bombardeado, porque o endividamento... Não, ainda sobre aquele último ponto, eu queria só falar uma coisa. A Folha descobriu, essa pesquisa da Datafolha, descobriu sobre o endividamento e tal, das famílias e tal, descobriu que as pessoas têm 2 empregos, Sim. que tem 3 empregos. É um fenômeno do governo Lula. Gente, me poupa, cara. Quando eu vi isso aí, eu falei, cadê a série histórica? Cadê a série histórica para me mostrar que hoje as pessoas estão procurando o segundo emprego mais do que antes? Porque ali, a seco, 45% dizem que precisam de uma segunda fonte de renda. E antes? E no governo do Bolsonaro, quantas? E no governo do Fernando Henrique, quantas? E antes, quantas? Então, é incrível a disfarçatez, como é que se conta uma verdade, como é que se fala uma verdade, ao mesmo tempo escondendo dados que são fundamentais para a gente entender o fenômeno social. A família brasileira sempre teve que ter 2, 3, 4 empregos. Professores têm 2, 3, 4 empregos e por aí vai. Bom, enfim. Então eu queria dizer que essa situação da candidatura Bolsonaro é uma situação muito difícil. A nossa é uma candidatura que ela tem todas as virtudes possíveis, mas que eles tentarão obliterar de todas as maneiras. Agora, eu achei muito legal o Congresso do PT. Porque o Congresso do PT... Cara, os caras tiraram uma resolução por unanimidade. Por unanimidade. Ou seja, eu acho que a gente tem uma situação hoje na esquerda muito interessante. Se a gente for observar, não tem candidaturas de ultra-esquerda, não tem... A esquerda conseguiu se reaglutinar de uma maneira... Lembra em 2013? 2013, quem puxou os protestos de 2013 foi a ultra-esquerda contra o governo do PT. E foi, a gente sabe o desastre que foi. E a gente tem hoje uma esquerda muito coesionada. É impressionante. Quando você pega um cara que nem o Jones Manuel, ser candidato pelo PSOL em Pernambuco, você fala, opa, tem um fato novo, entendeu? Que era um cara que estava fora da órbita do PT e muitas vezes denunciando o PT e tal, não sei o quê, mas que hoje tem então, esse entendimento de que há algo muito importante em disputa hoje no Brasil, que é ou nós prosseguimos aqui nesse campo que tem erros, que tem acerto, tem muito mais acerto do que erros, mas tem erros, a gente sabe, ou nós podemos ter um retrocesso gigantesco. E é isso que é a força hoje da esquerda. Então eu acho que o PT está de parabéns, foi um congresso incrível. Há discussões muito importantes que o PT ousou colocar, a grande imprensa está falando, tirou todas as questões polêmicas. Não, está lá a reforma do judiciário, tem coisas muito importantes que estão colocadas na resolução e que são novidade, reforma do sistema financeiro. Não existia isso nos outros programas do PT, agora existe. Então eu acho que o PT é um partido maduro, que sabe que tem que fazer frente, porque senão a gente não vai ganhar, mas sabe também quais são os pontos sensíveis hoje da classe trabalhadora e para a criação, para o fortalecimento do Estado brasileiro. Então eu acho que o PT está muito forte e muito coeso para enfrentar essa batalha que vai enfrentar agora. Perfeito. Azenha. Eu acho assim, a esquerda está na defensiva, Thalita, né? E acho que esse amadurecimento é fruto disso, não tem opção. Como disse o Haddad ali, não tem saída. Sim. Todas as críticas que você possa fazer ao governo Lula, você não tem alternativa a isso. E número 2, é muito difícil ser governo num momento de crise internacional, econômica internacional. Sim. É muito difícil ser governo e ganhar a eleição sendo governo. Então é por isso que vai ser uma grande batalha, né? Porque o Flávio Bolsonaro, ele pega o impulso dele não tem nenhuma relação com quem é ele. É a massa da revolta. A massa da revolta favorece quem vem da oposição. Sim. Né? Num momento como esse. Agora, ele não tem nada a apresentar. Nada. Né? É por isso que os aliados dele não querem se associar tão... Pelo contrário, Bolsonaro pode custar votos a muitos deles. Exato. Eles precisam também, Tarcísio aqui, se apresentar
muito mais como moderados do que como bolsonaristas radicais, para não perder as suas próprias eleições. Então, ele também tem dificuldades, porque ele, a certa altura, que acho que já está começando, eu vi nas redes sociais uma movimentação muito grande neste final de semana, que é a desconstrução do Flávio Bolsonaro. Tem até gente, viu, Laura, em dúvida se ele será mesmo o candidato. Eu sou uma dessas que está em dúvida mesmo se ele será o candidato. Eu acho que ele pode desidratar ainda. O teto de vidro é grande, né? É muito sensível. E ele, em debate, já mostrou que é uma catástrofe. Então, eu também tenho dúvidas em relação a essa candidatura. A gente trouxe, eu acho que, em algum momento aqui, o quanto, inclusive, uma pesquisa que indicava o quanto que o candidato se colocando como candidato de Lula aumentava a sua pontuação de votos, enquanto o candidato de Flávio descia. Então, o caso do Tarcísio de Freitas, realmente, o que ele ganha aqui em São Paulo, se dizendo candidato de Flávio Bolsonaro? Nada. Então, é uma candidatura que vai ter muitos desafios em relação a conseguir agregar o campo de extrema-direita. Então, vamos ficar acompanhando como isso se desenrola. Próxima pauta. Parlamentares e partidos de oposição acionaram o STF contra a venda da mineradora Serra Verde para uma empresa americana num negócio de quase 3 bilhões de dólares. A ação foi apresentada pela Rede Sustentabilidade e pela deputada Heloísa Helena, que pedem a suspensão imediata da operação até a decisão final da Corte. O argumento central é que a transferência de controle pode comprometer a soberania nacional sobre minerais estratégicos, como as terras raras, essenciais em carros elétricos, energia e sistemas de defesa. Os autores também afirmam que a legislação atual não garante a proteção suficiente diante da entrada de capital estrangeiro em um setor considerado sensível. A Serra Verde é apontada como a única mineradora fora da Ásia a produzir terras raras em escala comercial, o que aumenta o peso geopolítico dessa operação. Parlamentares do PSOL acionaram na semana passada a Procuradoria-Geral da República para investigar o processo de aprovação desse negócio. Vamos falar sobre esse assunto e a gente recebe agora o geólogo Adriano Diogo, ex-deputado estadual pelo PT de São Paulo e que manja desse assunto de terras raras, vai nos ajudar, e minerais estratégicos, vai nos ajudar a compreender melhor o que está em jogo nesse momento. Adriano Diogo, sempre um prazer te receber por aqui, seja super bem-vindo. Quero te ouvir então, é possível de alguma forma realmente encaminhar isso para o STF, para que o STF busque uma compreensão desse assunto, enquanto isso a gente tenha paralisado um negócio como esse que bota na mão dos Estados Unidos minerais estratégicos brasileiros? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Laura. Bom dia, Zenha. Bom dia, companheiros. Não, são várias iniciativas que poderiam ser tomadas a partir desse movimento do governador Caiado e da empresa de Goiás. O primeiro é o CAD. Essa operação financeira, dessa monta, tem que ser aprovado pelo CAD, pelo Ministério da Economia, por os demais ministérios, Indústria e Comércio, para fazer essa transação. O STF é outra instância, uma instância jurídica, mas antes do STF tem uma instância do governo, uma instância governamental, que pode questionar, porque qualquer transferência desse porte de capital, de ações e controle é previsto pela legislação. Vou dar um exemplo. Quando houve a chamada privatização da Sabesp, não houve nenhuma revisão por parte do governo federal. E poderia ter havido, porque além da privatização da empresa Sabesp, foi junto ao direito de outorga da exploração do aquífero Guarani. Então, essa história, eu estava ouvindo o programa, tudo que está sendo falado, está muito mal contada, Não dá para entender por que o governo brasileiro não está tomando puseram agora até o deputado Ricardo Galvão, aquele grande cientista brasileiro, né, que disse, não, mas já havia Nuclebras para controlar, não podemos criar uma empresa estatal Serrabras. E aí a gente foi aquinhoado hoje por um editorial da Folha, Serrabras e outras más ideias do PT para minerais críticos. Então, tenho a minha querida companheira Laurinha Capriglione, física de formação, vamos tentar fazer uma pequena retrospectiva.
Porque tem gente que acha que terra rara inclui o lítio. Não. São os 18 minerais dos lantanídeos. Tem ocorrências de lantanídeos por todo o Brasil. Essa daí, que praticamente nasceu em Goiás, por isso que o Caiado tem essa segurança, porque ele acompanhou todo o processo de concessão desde a primeira mina, desde a primeira lavra, tem ocorrências de lantanídeos em todo o Brasil. Então, embora pareça uma coisa getulista, uma coisa assim, criar a Terrabras, a necessidade de criar a Terrabras, assim. O que seria, qual é a analogia que tem da Terrabras com a Petrobras? A Petrobras, quando foi a Segunda Guerra Mundial, que o Roosevelt veio ao Brasil em 1943, na Conferência de Potengi, Getúlio já queria criar a Petrobras. O Roosevelt não autorizou, porque estava em guerra, autorizou grandes conglomerados estatais, Companhia Siderúrgica Nacional, o formato da Vale do Rio Doce. Quando que forma a Petrobras? Só em 1953. E logo em seguida tem aquele problema entre os militares da aeronáutica, que não concordavam com o monopólio estatal, com os do Exército, e vem aquele problema com o jornal o Globo, o crime da Rua dos Toureiros, Carlos Lacerda, a morte do Major Vaz, mas cria a Petrobras, uma estatal. Foi importante a criação da Petrobras? Lógico que foi importante. Lógico, né? Era aquela coisa, pequena ocorrência, de Monteiro Lobato, descobrir o Recôncavo Baiano, e hoje a Petrobras é o que é. Não é à toa que toda a Lava Jato, toda a intervenção no monopólio estatal do petróleo, a derrubada da Dilma, foi feita pela Petrobras. Tudo bem, agora tem uma nova geografia do Brasil. Toda aquela parte do novo depósito de óleo e gás, lá na foz do Rio Orinoco, lá naquela parte da Ilha do Marajó, todo aquele mar territorial. Bom, o que acontece? Mudou a forma do mundo ver. Essa economia do carbono, do petróleo, tem que ser substituída e vai ser substituída por uma nova economia, que é essa daí, dos carros elétricos, dos celulares, de todos esses insumos que as terras raras produzem. Mas nós não nos preparamos para isso. E estamos tomando esse baile. Né? Então, é uma tremenda derrota que o Caiado tenha feito essa corretagem da venda da mina, dos direitos, porque foi um artifício usado como se fosse um mecanismo entre empresas. Foi um mecanismo entre empresas, porém, teve um aporte gigantesco do secretário do Comércio, do dinheiro do governo americano na transação. Então, praticamente foi de empresa para empresa, mas quase que virou uma estatal americana, quase que virou propriedade do governo americano, se é que não vai virar propriedade do governo americano. Portanto, é necessário que a gente corra atrás para não aumentar o prejuízo. Adriano, vou passar para a Laura, para a Zenha, para apontamentos e questionamentos. Laura. Oi, Adriano, uma honra estar com você aqui, querido amigo. Eu também tenho uma situação que não dá para entender como é que, de repente, surge essa venda desse tamanho, de uma empresa desse tamanho. E, Adriano, vamos lembrar, o governo brasileiro, desde o começo, quando teve o tarifaço, porque a gente começou a ouvir mais falar de terra rara, quando teve o tarifaço, que o Trump pegou e falou, olha, nós queremos as terras raras do Brasil. E aí, na sequência, eu me lembro que foi uma delegação do Itamaraty para os Estados Unidos para negociar, e houve uma negociação sobre terras raras ali, que a gente nunca soube muito bem qual era o teor dessa negociação, mas houve. O Itamaraty foi lá, o Mauro Vieira, Vieira foi para lá e concluíram alguma coisa e tal. E alguns meses depois, 2 meses depois, vem essa venda dessa empresa para a venda pela EMA para a usar,
né, que é a empresa americana de terras raras. E o governo brasileiro reage meio que retoricamente, mas não reage efetivamente, né? Quer dizer, como é possível que a gente esteja abrindo mão de um passaporte para o futuro? Porque as terras raras, como o Adriano acabou de colocar, é o que o petróleo foi lá atrás, né? Quer dizer, a nova economia vai se basear nisso. Pergunta, Adriano, imediatamente o que é que você propõe que seja feito em relação a essa... Se você fosse o governo hoje, o que é que você faria em relação a essa venda? Porque é óbvio que houve um enfrentamento aí. Foi o Brasil para lá, tinha uma negociação em curso, o Caiado já se apropria dessa história, porque é em Goiás, e já canta os louros da vitória, a privatização foi feita antes de ser estatizado. É muito louco, né? Porque nós estamos avançando tanto no processo de privatização que nós já fazemos privatização antes de estatizar. É muito louco. Mas, enfim, eu queria te perguntar, Adriano, se você fosse o governo hoje, o que é que você faria? O governo tem 1000 instrumentos para questionar. 1000. Tanto na área jurídica como administrativa. Por que o Caiado está nesse negócio? Vamos entender. O Caiado não está na venda, ele está lá atrás. Ele que trouxe a companhia para instalar as terras raras, ele está na gênese. Ele faz a corretagem. Então, já que nós estamos falando num programa de largo alcance, se nós não nos apropriarmos das nossas terras raras, nós vamos voltar à economia do garimpo. Nós vamos voltar à Serra Pelada. Nós vamos voltar para o Curió. Nós vamos... Porque o Brasil é o único país do mundo que tem garimpo. Por que ele tem a palavra garimpo? Por que tem a estrutura garimpo? Porque garimpo é uma forma de você falsear uma mineração, né? Então, todo mundo sabe como é que os militares se apropriaram na ditadura dos garimpos da Amazônia. Né? Não é à toa que eles abriram a mina de Serra Pelada, o maior garimpo a céu aberto do mundo. Mas isso acabou na Amazônia? Não. No governo Bolsonaro, tem uma foto espetacular, porque quem controla o garimpo na Amazônia é Mourão, é o general Heleno. É na mão deles que está o garimpo. Não tem uma pedra que entra ou saia da Amazônia que não passa por esse grupo de pessoas, que empreendedores do garimpo. E isso vem há muito tempo, desde que o setor mineral brasileiro está na mão do MDB, daquele Lobão, lembra aquele Lobão que era ministro das Minas e Energia? Porque o nosso Ministério das Minas e Energia, na mão do PSD, é de uma fragilidade total. Todas as escaramuças em relação à Petrobras. Então, o governo brasileiro tem todos os instrumentos. Pode judicializar, pode ter outras instâncias, mas, como você falou na introdução, como foi feita aquela delegação para os Estados Unidos para apresentar o mapa das terras raras e a possibilidade de concedê-las, no meu entender, no meu modesto entender, não estão querendo criar um caso internacional. Né? O silêncio, esse mutismo, não é por falta de assunto ou por falta de voz. É uma coisa assim, bom, se a gente fosse insurgir contra essa privatização, não é nem a favor da criação da estatal Terras Raras. Se houver uma insurgência contra essa criação dessa venda, dessa transferência, isso pode ter problema, porque as terras raras, Laurinha, queridos companheiros, em si, lá é uma mineração que o mineral está numa argila. Então, numa argila, você, com um pouco de tecnologia, você tira o mineral da argila e você vai fazendo aqueles pellets, aquelas esferas, aqueles concentrados e vende. É mínimo de tecnologia. É ridícula a tecnologia. Nós temos que dominar o setor todinho do processamento mineral. Todinho. Quem faz o processamento mineral dos lantanídeos? O IPT de São Paulo, o SESI e a Universidade Federal de Santa Catarina. 3 órgãos estatais, praticamente. Então, nós temos que ter o petróleo. Você vende petróleo bruto? Não. Você refina, tem a petroquímica, tem a química fina,
tem toda a série. No caso das terras raras, é o conceito de fazenda. Do mesmo que a gente exporta o ferro, sem nenhuma elaboração, sem nada. Isso é o que eles querem. E o que nós não podemos conceder é isso. Nós temos que ter a cadeia todinha da produção para vender o material agregado com valor de mercado internacional e não fazer a lavoura arcaica, vender essa coisa, esse rudimento de mineração, a moda antiga. O Azinha já cantou isso, né? Que o que eles querem é transformar realmente nesse fazendão. E agora eu achei muito interessante que o Adriano traz para a gente, que é isso. Não tem emprego de tecnologia nessa mineração, né? Das terras raras. Isso é muito interessante que ele coloca agora. Azinha. Eu queria apenas concordar aqui com a Laura, porque eu acho que houve uma concessão. Acho que esse silêncio do governo indica que provavelmente esse negócio não aconteceu do nada. Foi uma concessão ao governo Trump. É o seguinte, Trump, a gente vai fazer a concessão a você, vai deixar a empresa americana controlar essa mina principal do Brasil, aí a gente vai fazer negócio também com a França, a Alemanha. Eu imagino que tenha havido aí uma concertação, viu, Laura? Como você bem disse. Porque esse silêncio é muito estranho. Como disse o Adriano, nós teríamos formas administrativas, financeiras, jurídicas para impedir e fazer retroagir esse negócio. Acho que não há essa intenção. E eu queria perguntar para o Adriano por que é preciso ter uma Terrabras, uma estrutura, e não, como você criticou aí, a ideia da Nuclebras. Isso. Não, porque o Brasil, qual foi a primeira organização da mineração no Brasil? Foi a antiga CPRM, Companhia de Pesquisa de Produtos Minerais no Brasil. Depois veio o DNPM, Departamento Nacional. Então, todas as universidades, o governo brasileiro, tem departamento de pesquisa para todos os minerais. Então, deixa eu só falar, o lítio. Como é que está a questão do lítio? O lítio nós já perdemos. O lítio já está na mão das multinacionais. Nós não temos controle nenhum do lítio mais. Então, por que haveria necessidade da criação de uma empresa de mineração, refino, comercialização? Porque é o único jeito de você centralizar, primeiro, todas as reservas, todo o controle tecnológico, os laboratórios e tal, e fazer a comercialização e usar no próprio país. Porque quem começou a primeira mineração voltada para a China em Araxá foi a família Moreira Salles. O Moreira Salles é que é o monopólio do nióbio. E como é que nós vendemos o nióbio para a China? Nós vendemos a preço de minério de ferro. Todo o processamento ocorre lá. Né? Então, qual é o pulo do gato que está nessa mina em particular, que a gente pode contar e sabe? Isso estava tudo engatilhado para fazer essa transferência de tecnologia lá na China. O que o Caiado fez? Ele abriu um atalho, ele direcionou para os Estados Unidos. Não é à toa que os nossos governantes falaram mas o Caiado não podia ter feito isso, porque já estava numa cadeia de conversação. Então, porque vai aparecer uma mina por dia. Vai aparecer. Agora, com o preço e tal, vamos descobrir uma na Amazônia, vamos descobrir uma aqui, vamos descobrir uma ali, vamos descobrir... Isso aí tem um mapa enorme. Então, nós não podemos perder as terras raras como nós perdemos os nossos depósitos de lítio. Onde tem lítio? Tem lítio lá no Vale de Jequitinhonha, por incrível que pareça. Lá naquele lugar da gênese do diamante, lá daquela coisa antiga, lá está o lítio. Mas em Irecê, na Bahia, por exemplo, tem uma quantidade enorme de terras raras, super analisada, mais ou menos nos moldes desse daí de Goiás. Né? Por que os 3 governadores, Caiado, Zema e até o de São Paulo, que não tinha mineração nenhuma, se propuseram a fazer a negociação direta com o governo americano?
Os três anunciaram, o Zema falou tudo que tiver em Minas Gerais está à disposição, porque eles queriam ser subestabelecidos como representantes dessas empresas, desses interesses, para negociar com o Ministério das Minas e Energia. Então, falando português claro, com todas as consequências que podem advir, o Ministério das Minas e Energia do Brasil não tem preparo, não tem organização para tal coisa. Não tem. Não consegue controlar as águas subterrâneas, não consegue controlar a mineração, não consegue controlar o garimpo, não consegue. Criou problemas gravíssimos na relação com a Petrobras, criou problemas gravíssimos agora que a Petrobras não soube encaminhar o problema da margem equatorial, e agora esse problema. Você ouviu algum pronunciamento do ministro das Minas e Energia? Aquele homem que anda com aquele bujão de gás, o Vale Gás, para ser agradável, entendeu? E de que partido é o seu Silveirinha? PSD. PSD. O mesmo do Caiado? O mesmo do Caiado. Pois é. Não sei se eu respondi, não sei se eu respondi. Só deixa eu lembrar uma coisa, inclusive vocês citam essa reunião, né, do Mauro Vieira, inclusive todas as vezes que ele foi para lá conversar, ele conversou com o Marco Rubio. Marco Rubio que é essa pessoa que tem uma visão do Brasil a partir, inclusive, das figuras de Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos, né? Então acho que tem tudo isso também em debate nisso que vocês colocam. Mas é isso, Adriano Diogo, agradecidíssima pela sua presença aqui com a gente, super esclarecedora a conversa. Um beijo enorme, até uma próxima oportunidade. Obrigado. O garimpo não pode prevalecer no Brasil. O espírito do coronel Curió, o assassino do Araguaia, comandou o maior trabalho escravo do mundo na mina de Serra Pelada. Esse espírito não pode continuar prevalecendo no Brasil. Perfeito. Mensagem muito clara e importante. Um beijo, Adriano Diogo. Até a próxima. Só para a gente finalizar, deixa eu chamar essa data, 27 de abril é dia da empregada doméstica. São 5,6 milhões de trabalhadoras nessa categoria, a maioria formada por mulheres negras, que atuam na informalidade, com baixos salários, dificuldade de acesso a direitos. O cenário revela a permanência de desigualdades históricas em uma das profissões mais precarizadas do país. Nessa nossa reportagem, inclusive, tem uma imagem, se puder botar agora, essa do Diese, né, porque a pesquisa é a partir do Diese, que mostra um pouquinho dessas grandes diferenciações quando a gente compara, por exemplo, ocupações e as empregadas domésticas. Tem ali uma questão também do rendimento médio mensal. Tem muitos números que chamam a atenção. Então, assim, mulheres ocupadas e as trabalhadoras domésticas, a diferenciação salarial, mulheres ocupadas e trabalhadoras domésticas entre mulheres negras, entre não negras. A gente vê, assim, um abismo aí da diferença entre os pagamentos, os salários. E tem um apanhado, então, desses dados que mostram o retrato da trabalhadora doméstica no Brasil hoje. A idade também é muito interessante, a gente vê ali 45% entre 45 a 59 anos de idade, quando comparada com o total de mulheres ocupadas, esse número é bem diferente, enfim. É bem interessante essa reportagem, está em tvtnews.com.br para que vocês possam dar uma olhada, enfim, se informar em relação a esse panorama todo nesse dia que é o Dia da Empregada Doméstica. Laura Zenha, me despeço de vocês. Até amanhã. Um beijo grande. Até amanhã. Valeu, pessoal. Vamos seguir agora e a gente retoma cenário internacional com o sociólogo e escritor, o analista internacional Legene Mirhan, sempre com a gente agora aqui às segundas. Professor Legene sempre nos ajudando a interpretar o cenário internacional nesse pontapé inicial da semana. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem, querida Thalita. Me permita aí uma opinião aí sobre o debate anterior sobre terras raras. Claro, por favor. Esse é um assunto geopolítico, Thalita. Quem controla as terras raras no Brasil e no mundo controlará o século XXI. Eu estou aqui com a pesquisa sobre essa empresa aí que foi vendida. O nome dela é Serra Verde, né? Ela fica no município de Minasul, Goiás. Essa é uma disputa entre os Estados Unidos e os chineses. E o Brasil não deveria permitir essa venda de jeito nenhum, né?
essa empresa produz neodímio, praseodímio, térbio e disprósio. A gente não conhece esses minerais, porque terras raras são 17 minerais. Tudo isso vai transformar em ímãs no final. São 5 fases a cadeia das terras raras. O Brasil só consegue 2 fases. A China consegue as 5 fases. Os Estados Unidos só consegue 3, está tentando a 4ª. Só a China produz as 5 fases, né? Então a China é uma potência em relação a terras raras, né? E o Brasil aí não tem uma política de terras raras. Eu quero aqui lançar. O Brasil deveria criar a Terrabras. Terrabras. Tem a Petrobras, de criar a Terrabras, estatizar essas localidades onde tem essas terras raras, chamadas terras raras, viu? Bom, é uma opinião, essa aí é geopolítica pura, Thalita. E o presidente Lula, né, se fosse o presidente, pediria para a Procuradoria-Geral da República entrar com uma ação para anular essa venda, né? O Caiado é um traidor nacional. Bom, isso a gente já sabe. Agora, o presidente Lula não fazer nada para anular a venda, então estamos aguardando alguma medida aí para. É uma traição nacional do Caiado. Bom, mas o Caiado a gente conhece. E aí? Porque o subsolo do país é privativo da União. Ele não pode vender a parte física da empresa, é uma coisa. Agora, levar junto o subsolo, isso é proibido, né? Pela Constituição. Então, tem um problema jurídico aí que a União deveria se pronunciar, né? Bom, eu entrei aí Sim, sim. de bico, mas esse é um assunto geopolítico que eu me sinto no dever de opinar, viu, Thalita? Mas é isso. Não, perfeito. A gente vem discutindo isso Obrigado. desde a última semana, quando o assunto veio Obrigado. à tona. E é isso, a gente foi, de certa forma, atropelado pelos fatos. E é isso, a discussão se impõe nesse momento. Então, a cobrança do governo realmente falar sobre, se manifestar em relação a tudo isso é importantíssima. Beleza, professor, vamos lá. Vamos falar sobre atentado nos Estados Unidos. A gente abriu o programa hoje falando um pouquinho sobre isso. E é isso, não querendo alimentar teorias da conspiração, mas ligando alguns pontos, a gente acaba caindo nos vários questionamentos nesse momento em relação ao que aconteceu, não? Pois é, hoje de manhã no 247 a discussão foi se isso foi uma armação ou se foi real, né? Eu defendi a tese que foi um atentado de fato, né? Esse é um lobo solitário, como foram os outros 2 atentados. Esse é o 3º atentado que o Trump sofre. Sair ileso, né? Um deles machucou aqui a orelha dele, né? E nenhum feriu Trump com gravidade. Esse aí foram ouvidos 5 tiros abafados, sons como se fossem bandejas caindo, né? Ele foi retirado do salão, não sofreu nenhuma gravidade. E um engenheiro, professor, 31 anos de idade, tinha soltado aí alguns manifestos criticando a política externa do Donald Trump, se sentindo envergonhado, criticou aquela explosão dos barcos ali no Mar do Caribe. Portanto, ele estava portando uma arma, não teria como ele entrar no recinto com aquela arma, né? Os magnetômetros acusaram, né, a presença, mas ele conseguiu fazer os disparos, mas sem nenhuma gravidade aí, não ofereceu nenhum risco para o presidente da República. Mas eu não estou entre aqueles que acham que tudo isso foi uma encenação. Mas há os que acham também, aí tem uma série de fatos que comprovam, etc., apontam que foi uma encenação, que isso aí desvia o assunto que também nós temos a nossa pauta aqui, que é o esvaziamento diplomático da conversa lá, das negociações em Islamabad. Islamabad, a capital do Paquistão, está às moscas, né? O Irã, com toda razão, eu apoio isso, o Irã não vai negociar enquanto o bloqueio naval aos seus portos for mantido. E não comparece
tem até diplomatas deles lá, alguns membros da delegação iranianas estão até presentes lá em Islamabad, mas não se instala uma reunião enquanto não for suspensa o bloqueio naval. O Irã não aceita negociação sobre pressão e sobre ameaça. É como se você fizesse uma negociação e colocasse em cima da mesa um revólver para negociar com o seu adversário, com o seu contendor, né? Não dá. Essas imagens que nós estamos vendo aí, o ministro das Relações Exteriores foi enviado a Moscou, está conversando com o presidente Vladimir Putin da Rússia. Eles são aliados preferenciais, têm acordos de cooperação estratégica, então a Rússia tem todo o interesse em que o Irã não sucumba. Eu andei falando em número de mortos do lado iraniano na faixa de 8.000, mas é uma confusão entre mortos e feridos. O número oficial de mortos entre militares e civis gira em torno de 3.000. O número de 8.000 é que são 5.000 feridos. De qualquer maneira, o número de mortos é muito superior aos em torno de 100 mortos do lado dos Estados Unidos, Israel e todos os países do Golfo Pérsico, que eles chamam de CCG, Conselho de Cooperação do Golfo, que são 6, 7 países ali daquelas monarquias petrolíferas. Então há um impasse ali, Thalita, e hoje o mercado de petróleo que fica em Londres, tem 3 mercados de petróleo, mas o de Londres é o mais importante, é o petróleo Brent. Abriu a $107 o barril. Isso é elevadíssimo, ele chegou a cair até a $90, ele estava a 70 no dia 27 de fevereiro, antes da guerra. Caiu até a 90, chegou a 115. Hoje abriu a 107. É muito alto. Isso atrapalha a situação, quer dizer, dificulta a já combalida situação econômica dos Estados Unidos, mas não só dos Estados Unidos. Como vamos fazer aqui no Brasil? A Petrobras regula os preços dos nossos produtos derivados do petróleo, eles são referenciados nos preços internacionais. Quanto tempo a Petrobras vai conseguir segurar, não aumentar os preços? Já aumentaram nos postos em torno de R$ 1 a gasolina e o diesel aumentou um pouco mais de 1. Mas isso é pura especulação, porque a Petrobras não aumentou nada. Olha essa imagem, que coisa interessante. O estreito nunca foi totalmente fechado. Ele só está fechado para os navios do lado do Conselho de Cooperação do Golfo, do lado dos Estados Unidos e do lado de Israel. Do lado dos amigos dos BRICS, da China, da Rússia, isso sempre esteve aberto. E de uns dias para cá, eles já estão pagando o pedágio estabelecido pelo Irã, que é até 1 milhão, 2 milhões de dólares por navio. Isso aqueles grandes superpetroleiros que transportam até 2 milhões de barris. Então a situação está nisso. O estreito não está totalmente fechado, está praticamente aberto, mas fechado apenas para os aliados dos Estados Unidos. É essa a situação nesse momento que esses que falam que foi uma farsa o atentado é para desviar a atenção. Agora, de qualquer maneira, a discussão é: a guerra volta ou não volta? Na quinta-feira passada, o grande analista Scott Ritter, é um coronel da reserva, que eu respeito muito, ele deu uma entrevista e eu fiquei estupefato. Ele disse que a guerra volta com tudo, deu detalhes de como ela seria. Eu não estou apostando na retomada da guerra. No entanto,
também não descarto essa possibilidade, mas eu diria que ela é mínima. Ele diz que ela é máxima, mas ele errou até agora. Não começou na sexta, nem no sábado, nem no domingo, nem hoje, e eu não estou sentindo o clima. Tanto que o Trump disse que não há prazo mais, um cessar-fogo sem um prazo. Então está tudo em banho-maria, ou seja, não tem prazo para negociar, não tem prazo para voltar à guerra, não tem ultimato, não tem ameaça, mas tem um terceiro porta-aviões chegando, que é o George Bush, tem 50 mil soldados estacionados, tem 5 mil marines naquele porta-aviões que já chegou lá, que pode desembarcar ali na Ilha Carga a qualquer momento. Então, nós não sabemos, mas eu não estou entre os analistas que aposta na guerra ou até mesmo num desembarque anfíbio ali em alguma das ilhas. Vamos acompanhando, Thalita. Eu tenho uma informação aqui na Al Jazeera sobre essa reunião entre Araque e Vladimir Putin, o chanceler iraniano e o presidente da Rússia, em que a Araque diz que os Estados Unidos querem conversar porque não conseguiram atingir nenhum objetivo que tinha com essa guerra. E, de fato, é o que a gente vem analisando e discutindo aqui. Agora, professor, nesses últimos dias, né, o que a gente passa a saber, inclusive, de acordo com o portal Axios, é que a passagem de Araque pelo Paquistão fez com que uma proposta fosse apresentada para os Estados Unidos, no sentido de que o Estreito de Hormuz seria liberado se os Estados Unidos adiassem qualquer debate sobre a questão militar iraniana neste momento. Então, seria um processo de conversação nesse sentido de cessar ofensivas. O que você entende com essa proposta? Há uma divisão realmente de objetivos militares e discussões que podem ser encaminhadas a mais longo prazo nesse momento? A questão não é tanto a ofensiva militar. Os Estados Unidos, o problema é a questão nuclear, né? O nó górdio que está pegando é a questão nuclear. Eu acho que até a soberania sobre o Estreito, né, sobre Hormuz, os Estados Unidos vão ceder, porque esse pedágio vai render 200 bilhões de dólares ao ano. Um armador é o dono do navio. E quem contrata o frete, o dono do navio, é o dono do petróleo. Para o dono do petróleo, que tem 2 milhões de barris, pagar 2 milhões de dólares significa $1 por barril. Ele ganha 107, pagar $1 de pedágio é nada. O cara é um bilionário, viu, Thalita? Então não vai ter problema. Então os Estados Unidos vão acabar cedendo. Então, ainda mais que o Irã ofereceu dividir esse pedágio com o Omã, que é um país desse tamanho, não deve ter 400 mil passaportes emitidos para cidadãos nascidos mesmo lá. Não sei se fala omanense, alguma coisa assim, né? Então, para Omã, isso aí é um grande produtor de petróleo, mas eles não devem faturar metade disso com a exportação, né? Então, eles vão ganhar de pedágio o dobro. Bom, estou aqui falando números que eu não tenho precisão, né? Esse não é o problema é o acordo nuclear, né? Aí vai ter que discutir esse assunto. O acordo de 2015, que o Trump denunciou, quando a gente fala denunciar, é sair fora do acordo, que é o JCPOA, JCPOA, né? Que é assinado pelo Obama, que ele odeia, né? Ele tomou posse em 17 e ele rejeitou, mas o acordo continuou existindo. Falava em o direito do Irã enriquecer, porque para o Irã é ter a soberania sobre o enriquecimento no território iraniano. O Trump reconhece que não pode ter enriquecimento zero, porque zero não gera energia. Mas ele não quer que enriqueça lá no território, ele quer que enriqueça fora.
E aí mandem para o Irã o urânio enriquecido. O Irã fala, não, quero enriquecer aqui. Então, o de 2015 era 3,67. Agora, só para você ver como avançou as coisas, já se fala entre 40% e 60%, que é o limite do chamado enriquecimento civil. Então, vai acontecer um enriquecimento. O Trump vai ter que ceder nesse sentido, né? É a grande vitória do Irã, né? E vai ceder mais, Thalita. O acordo final, que um dia vai acontecer, os Estados Unidos vão dizer para o Irã: nós vamos desocupar, vamos desmontar nossas bases na Síria e no Iraque, nós vamos sair tudinho dali, né? As outras não sei, né? Porque foram danificadas, né? Então o Irã está se preparando para mostrar ao mundo, né, que valeu a pena muito lutar, valeu a pena essas vidas que foram sacrificadas pela nossa soberania, porque esse acordo vai estar escrito: os Estados Unidos jamais atacarão novamente a República Islâmica do Irã. Então vai ser um bom acordo. O Irã vai ceder algumas coisas. O meu palpite é que o Irã tem 400 quilos enriquecido, os Estados Unidos querem que eles tirem isso de lá. Eu acho que esse vai ser a cedência do Irã. Tá bom, nós vamos tirar para guardar fora. Aonde vai guardar? Vai guardar na Rússia, Thalita. Os amigos dele é que vão guardar. Fora daí, não, eles não vão aceitar guardar em outro lugar. Vai guardar com os meus amigos, né? Então, essa é a minha, digamos assim, a minha previsão, né? Eu estou prognóstico, né? A gente não faz previsão porque não somos profetas, né? Então, esse é o desfecho. Mas, por enquanto, está tudo parado, né? Não tem nenhuma negociação em curso, né? É isso. Acabei de ver aqui, a Casa Branca afirma que não irá negociar através da imprensa, que então, assim, não deve ter recebido nada formal. O Irã fez chegar, a partir da imprensa, essa notícia de possível proposta. É balão, né, que a gente fala em termos jornalísticos, você solta esse balão aí de ar para ver se um ensaio, para ver se há alguma aderência ou não do outro lado. Professor, só para finalizar, Líbano, porque é isso, até onde as notícias dão conta, há um cessar-fogo em vigor. No entanto, não existe cessar-fogo no sul do Líbano, onde Israel continua atacando diariamente. Não, Thalita, eu entrevistei no meu canal, quinta-feira, talvez o que em 3 anos a figura mais de destaque, Farhat, eu vou indicá-lo para você, um libanês correspondente da Al Jazeera, da BBC, o cara é um autor de livros, fala o português fluente. Não tem cessar-fogo quando invade o seu país e instalam bases de segurança. Agora começou a guerra de libertação do sul do Líbano. Não pode ter cessar-fogo quando, se o Paraguai invadir a cidade de Bela Vista, ali para a cidade de Pedro Juan Cavaleiro, não tem cessar-fogo. É que nós temos um exército que combate. O Líbano não tem exército. O exército libanês, o pessoal chama de guarda de fronteira. Então, quem resiste lá no Líbano é o Hezbollah, são os guerrilheiros do Partido Comunista, são os guerrilheiros do Partido Amal, que é do presidente do parlamento, Nabi Berri. Então, é luta armada, Thalita, não pode. Cessar-fogo é rendição, cessar-fogo é desarmamento. Isso não vai acontecer, esquece. O sul do Líbano agora é guerra. Guerra é luta armada para expulsar os invasores da pátria libanesa. Não haverá paz no sul do Líbano. Eles estão destruindo cidades. Eles passam o trator na casa das pessoas. Você sabe que o Google está tirando do Google Maps, está tirando o nome de vilas, porque eles estão terraplanando as cidades. É um absurdo o que o Google está fazendo, o Apple Maps também estão fazendo isso. Estão desaparecendo com cidades porque Israel está todo contra. Não tem cessar-fogo, Thalita. Ali é luta de libertação. Foi isso que ele disse, e eu já tinha dito isso, e ele confirmou as minhas opiniões, né? Perfeito. Professor, muito obrigada. Sempre bom recebê-lo aqui na segunda para dar esse pontapé inicial. Um beijo para você, bom trabalho por aí. Beijo, Até. tchau.
É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Quem está comigo aqui até o final, não esqueçam de curtir, deixa o joinha e o like aqui na nossa transmissão se você está acompanhando pelo youtube.com/RedeTVT, tá certo? Raimunda Silva, Karina estava pedindo muitos likes. Muito obrigada, Karina. É isso aí, pessoal. Vamos curtir a transmissão, tá bom? Emirelia sempre por aqui, um beijo. Betina tá aqui, Charles, Gil Rezende, Robson Neves. Muito obrigada pela companhia, o pessoal seguindo firme e forte até o final aqui, curtindo essa análise, inclusive, do professor Legene. Mais tarde, hoje às 4 horas, tem TVT News segunda edição, com o Dom Ernesto por aqui. Mais informações, atualização das notícias, análise, você confere. E eu volto amanhã às 10h30 com a primeira edição e te espero por aqui nas redes. E se você está acompanhando em TV aberta também, viu? Lembrando que a gente está ao vivo em TV aberta, região metropolitana de São Paulo e capital, pelo canal 44.1, mas em todo o Brasil pela antena parabólica no canal 555, viu? Você pode sintonizar aí na sua TV e acompanhar a TVT, o primeira edição, segunda edição, nossos programas pela TV, tá certo? Um beijo grande, boa segunda-feira e até amanhã. Tchau, tchau.